Olá, uma ótima sexta-feira para você que está acompanhando a programação do nosso SCC-SBT. Chegamos para mais uma edição do nosso SCC Meio-Dia, mostrando que também viemos juntos com a chuva, Marister, que chegou, conforme você antecipava ontem já, dessa virada do tempo. E quem passa agora pela BR-101 na região de Itapema, litoral norte, já encontra a pista molhada, 18 graus a temperatura. Bom dia, Marister. Bom dia, Henrique Zanotto. Bom dia para todo mundo que está em casa. A instabilidade chegou aqui no nosso estado e deve permanecer pelo menos até domingo, aí com esse tempo mais chuvoso também, com as temperaturas um pouco mais amenas. Vamos dar uma espiadinha em Urubici, na Serra Catarinense, como é que tá agora 11h01 da manhã desse dia 15 de maio, chegamos na metade de maio, também com esse tempo, por lá um pouco mais seco, Zanotto, por lá a gente até tem um sol querendo aparecer entre nuvens ali atrás, também com temperaturas mais amenas hoje. Mas hoje não teve tanta cidade com temperatura negativa, né? Acho que a menor nem foi negativa. Não, hoje, acredito né? que não, Zanotto. Depois a gente vai trazer mais informações, mas uma sexta-feira diferente, né? Dessa semana que amanhecemos com gelo total aqui em Santa Catarina, com municípios aí com temperaturas abaixo de zero. Hoje já 13 graus agora a temperatura em Urubici. E a gente começa essa edição, né, Maria, falando do que enfrentou o motorista hoje para conseguir acessar a Via Expressa ou a Ilha de Santa Catarina. Tudo porque no início da manhã, como a gente já vê na imagem, Marister, um caminhão que estava passando sentido sul da BR-101 estava saindo da Via Expressa, contornando para pegar rumo à Palhoça, quando tombou e fechou os dois sentidos, interrompendo o trânsito para quem estava saindo da Via Expressa para pegar a 101 e também o contrário. Essa imagem que você vê na tela agora é a nossa equipe que está no local, porque nesse exato momento o caminhão está sendo retirado. Ou seja, Marister, durante toda a manhã dessa sexta-feira, nós tivemos esse grande gargalo no trânsito, interrupção da Via Expressa, e se não bastasse isso, em virtude da programação do centenário da Ponte Hercílio Luz, ela que é utilizada como uma rota alternativa, também estava fechada. Muito bem, Zanotto, a gente está mostrando a imagem ao vivo agora para vocês, então, ali da região, com esse caminhão sendo retirado. Em instantes, o Murilo vai entrar ao vivo para trazer todos os detalhes para vocês, direto deste acidente que travou Florianópolis aí. A gente vai falar também do atropelamento na BR-101. Uma câmera flagra o momento que a vítima tenta atravessar a pista e é atingida. Os detalhes daqui a pouquinho também. E hoje a gente abre espaço mais uma vez para a prestação de serviço, para uma informação fundamental, a preocupação com El Niño aqui no estado. Esse fenômeno deve ganhar força em junho e a Defesa Civil emitiu hoje pela manhã um alerta para eventos extremos. É o momento para se preocupar? O poder público deve começar a agir para evitar adversidades? É o que a gente vai saber hoje aqui. Nós vamos receber no estúdio especialistas da EPAGRE e também da Universidade Federal de Santa Catarina para debater esse tema. Inclusive, se vocês aí de casa quiserem participar enviando perguntas, o nosso WhatsApp já está aberto. Para a sua participação, vai enviando a sua dúvida, o que você sabe já, o que você quer saber. A gente vai entrar nesse debate hoje, abrindo para todo o estado de Santa Catarina essa informação fundamental do que poderemos ter ainda nesse segundo semestre. Estamos no ar, fique com a gente. Vamos lá com o nosso SCC Meio-Dia e também lembrando, Maria, estamos acompanhando a Tábua das Marés, porque agora, entre as 11 horas até 1h30 da tarde, pelo menos, nós devemos ter o pico da maré e aqui em Florianópolis, com isso, alterações no trânsito, porque a água acaba atingindo o asfalto, por exemplo, ali na SC 405, no Rio Tavares, na Avenida da Saudade, quem vai ao norte da ilha, na SC 401. Então, nós estamos acompanhando também essa situação, se não bastasse os acidentes, maré alta hoje no trânsito preocupante aqui na capital. Então já fica o serviço, né? Se for sair de casa hoje aqui pela região da capital, vai com tempo, sai com antecedência, porque o trânsito hoje está bem afetado, ainda mais com esse tempo mais chuvoso por aqui também, que deve afetar aí as condições das rodovias. Vamos para a região oeste, Zanotto? Vamos, porque o Hospital Regional lá em Chapecó entregou nessa manhã novos espaços e agora revitalizados. O Felipe Bastos, ele acompanhou a movimentação pela manhã, está chegando com as informações. E quais foram as melhorias do Hospital Bastos? Conta pra gente, bom dia para você. Muito bom dia, Marister, bom dia para todo mundo que acompanha o SCC. Não temos ainda o Felipe, né? Vamos só aguardar um instante, então, para que ele possa vir com as informações, trazendo, né? Já estamos vendo as imagens, né, Maria? Acredito que ali é a recepção, né?
pela quantidade de poltronas, né, do Hospital Regional do Oeste, que atende toda a comunidade do Grande Oeste, e com essa necessidade que nós temos cada vez mais nos adequarmos para termos um atendimento na área da saúde pública digno de cada cidadão que paga os seus impostos. Naquele momento que mais precisa, chega no hospital com filas, com aquelas macas improvisadas nos corredores, não é o que o catarinense merece e espera, né? Então, daqui a pouco o Bastos vem com mais informações para a gente, trazendo então a situação dessa melhoria no Hospital Regional lá do Oeste. Seguimos por aqui. A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado cada vez mais a fiscalização com drones nas estradas. O que antes muitas vezes passava despercebido, agora é flagrado pelas lentes da polícia no ar. E a nossa equipe acompanhou de perto aqui na Grande Florianópolis parte desses serviços e mostra agora como está funcionando essa fiscalização aliada a esse recurso da tecnologia, o uso dos drones. Uma criança dirigindo um caminhão enquanto o motorista mexe no celular. Em outro flagrante, uma criança é transportada no banco da frente, no colo de um adulto e sem nenhum equipamento de segurança. Infrações que seriam difíceis de identificar da pista foram registradas pelo drone da Polícia Rodoviária Federal. A tecnologia passou a ser utilizada pela PRF em Santa Catarina em 2024 e ajuda a ampliar o campo de visão dos policiais nas rodovias federais. O drone é uma excelente ferramenta de fiscalização, de apoio ao policial, principalmente em rodovias como essa, extremamente urbanizadas, trânsito pesado, sem espaço, sem acostamento. Então, nessa ocasião, o policial tem no drone um ponto de vista, uma plataforma elevada de observação, privilegiada, como se fosse um binóculo moderno, onde ele consegue observar infrações que normalmente ele não conseguiria ao nível do solo. Conseguiu pegar aí? É aquele ali, aquele furgão ali. Em menos de uma hora de reportagem, o drone da PRF flagrou mais de 10 infrações na BR-101. Entre as irregularidades mais comuns, o uso do celular ao volante aparece no topo da lista. Só em 2025, mais de 4.000 motoristas foram multados por utilizar o telefone enquanto dirigiam. E as consequências podem ser graves. Em 31 acidentes registrados nas rodovias federais de Santa Catarina, havia indícios de distração causada pelo celular. Ao todo, 36 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. A fiscalização ela vai depender do tipo de infração que a gente quer captar. Se for uma de ultrapassagem, a gente posiciona o drone numa certa altura e coloca o zoom um pouco mais reduzido. Se a gente quiser uma fiscalização para pegar infrações de dentro do veículo, aí a altura do drone fica um pouco mais baixa e o zoom um pouco maior, que a gente consegue captar dentro do veículo, inclusive, dependendo das condições climáticas, a gente consegue observar se o passageiro de trás está com cinto ou não. O motorista que passa por aqui não percebe nenhuma fiscalização. Mas lá do alto, o drone da Polícia Rodoviária Federal acompanha tudo o que acontece na rodovia. Apesar da tecnologia ajudar a identificar infrações, o principal objetivo do uso do drone não é aumentar o número de multas. A ideia principal é conscientizar quem está ao volante sobre a importância de respeitar a legislação de trânsito e proteger a própria vida com ou sem fiscalização. É importante que o motorista saiba que pode estar sendo observado, que está sendo fiscalizado. E isso lembre a ele dos comportamentos de risco. Por exemplo, celular ao volante, o não uso do cinto de segurança, nas rodovias que têm acostamento, o trânsito pelo acostamento, motos pelo corredor em alta velocidade. É importante que o motorista saiba que existe a possibilidade dele estar sendo fiscalizado e assim ele não cometa essas infrações que podem levar a acidentes graves. Entrou numa rodovia, ligou o veículo, eles têm que respeitar a legislação de trânsito. Atualmente, Santa Catarina conta com 10 drones utilizados na fiscalização das rodovias federais. As operações acontecem principalmente nas regiões da Grande Florianópolis, Joinville, Chapecó e Mafra. Ainda nesse mês, a região de Tubarão também deve passar a receber o monitoramento aéreo da PRF. O objetivo é que até o ano que vem, todas as regiões de Santa Catarina tenham policiais capacitados, com drones homologados pela ANAC, que possam auxiliar na fiscalização dos policiais.
Muito bem, agora a gente vai voltar para a região oeste, já com esse sinal restabelecido com o Felipe Bastos, para falar do Hospital Regional ali de Chapecó, que entregou na manhã de hoje esses novos espaços revitalizados. Vamos chamar eles, Anoto? Felipe Bastos, muito bom dia, uma excelente sexta-feira. Nos conte, então, o que a pessoa que agora vai procurar atendimento vai encontrar no Hospital Regional do Oeste, porque a informação ao vivo é contigo. Bom dia novamente, Zanotto, Maria Esther, tudo estabelecido, tudo certinho por aqui. Importante o evento de agora pela manhã, onde nós acompanhamos também, porque foi entregue para a população setores totalmente revitalizados. E são setores bastante importantes, que são setores de oncologia e também da radioterapia do Hospital Regional do Oeste, aqui de Chapecó, que atende pacientes de praticamente todo o grande oeste do estado. Doações, inclusive, que foram feitas para o hospital, envolveram móveis, persianas, equipamentos, ambientação e melhorias estruturais nos setores de oncologia, radioterapia, salas de acolhimento para os familiares dos pacientes e também áreas de espera do hospital. Entre os apoiadores, entre aquelas pessoas que ajudaram nestes novos espaços, estão empresas da iniciativa privada, clubes de serviço, entidades beneficentes, organizações sociais e também representantes públicos. Nós conversamos agora pela manhã com o responsável pelo Instituto Lenoir Vargas Ferreira, que é o instituto que administra o hospital, e também com o secretário de Estado da Saúde, e eles contaram mais detalhes para a gente sobre a importância desses novos espaços para os pacientes e também para os familiares. Vamos acompanhar. Na verdade, nós estamos vivendo um momento de grande felicidade. Muitos dos espaços internos do hospital estão sendo revitalizados, com o apoio da comunidade, apoio do governo do estado de Santa Catarina e também recursos próprios da Associação Lenoir Vargas Ferreira, né? Nós temos um modelo de gestão, que é o modelo de gestão comunitário, que não visa lucro. Tudo que é arrecadado no hospital é reinvestido no próprio hospital. E graças a isso nós temos uma boa rede, né, junto às entidades de todo o município, empresas, que aportam recursos aqui, possibilitando que a gente possa revitalizar os espaços, visando cada vez deixar um ambiente mais agradável para aqueles que aqui chegam. Espaços de espera para radioterapia, mais acolhimento para todos que são recebidos na unidade, faz parte de um pacote de ações que estão em desenvolvimento no hospital e ainda muito mais tem por vir, né? O governo do estado assumiu o contrato do Hospital Regional do Oeste em meados de 2024, desde então estamos fazendo essas implementações, obras estão em andamento, desde da cobertura, pronto atendimento, vamos chegar agora a ressonância magnética, tomografia, é o que a população merece, né? O Hospital Regional do Oeste é referência para todo o Grande Oeste de Santa Catarina, um hospital de alta complexidade, a gente tem muitos desafios ainda. E além de todas essas ações de reforma e humanização dos ambientes, incluindo pinturas artísticas, revitalização da capela do hospital e também foi implantada, olha só que legal, a parede do Sino da Esperança, utilizada para marcar o encerramento de ciclos de tratamento oncológico. Quem ganha com tudo isso, é claro, são as pessoas, são os pacientes e são os moradores do Grande Oeste do estado. Zanotto, Maria, devolvo para vocês no estúdio. Obrigado, Felipe, pelas suas informações. Agora a gente vai para o litoral norte, porque estamos vivendo já, Maria, essas baixas temperaturas e a cidade de Itajaí já adotou medidas para ampliar a capacidade de atendimento aos pacientes. Vamos chamar a Cris Pinheiro, ela está chegando com os detalhes. A campanha de vacinação contra a influenza já foi antecipada em Itajaí, Cris? É isso mesmo? Bom dia para você. Bom dia para ti, Maria, para o Zanotto, para todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, Maria. A campanha de vacinação contra a influenza aqui em Itajaí já iniciou no final de março, mas até agora apenas 28 mil pessoas do grupo prioritário foram imunizadas. A cidade alcançou somente 28% da cobertura da meta, mas a meta é atingir até 55 mil pessoas até o dia 31 de maio. Para crianças aí de até 6 anos, gestantes e idosos. A partir do dia 31 de maio, já vai abrir para o público em geral. Então, é importante que você já se agende
para fazer essa imunização, que é muito importante, porque a gente sabe que o nosso inverno vai ser muito rigoroso. Olha só lembrando, gente, que na unidade de saúde de Santa Regina, Jardim Esperança, Rio Bonito, Fazenda, Cidade Nova 2, Itaipava, as salas de vacina, elas ficam abertas até às 6h30 da tarde. Dá para levar as crianças, os idosos. Além de antecipar a vacinação, o município também firmou um termo de compromisso com o Hospital Marieta, repassando todos os meses, nesse período aí de inverno, mais de R$100 mil por mês para a contratação de novos profissionais para estarem atendendo ali no pronto atendimento. O município também está preparando uma sala de retaguarda que vai funcionar este ano na UPA 24 horas do CIS, que é o Centro Integrado de Saúde, que fica no bairro São Vicente. Perdão, a gente lembra que essa sala de retaguarda, o ano passado, ela funcionou junto com aquela questão da dengue no hospital. Este ano, esses 12 leitos vão estar abertos à comunidade com pacientes aí de síndromes respiratórias graves no CIS, mas isso, Maria, a partir do final deste mês. Por isso, a Secretaria solicita para as pessoas procurarem as salas de vacina a partir do dia 31 de maio, dia 1º de junho, já pode procurar o público em geral e, claro, seguir aquelas regrinhas básicas, né? Evitar aí locais aglomerados de gente com tudo fechado, se manter hidratado, também tomar a vacina, enfim, alimentação saudável, balanceada para evitar essas síndromes respiratórias graves aqui na nossa cidade. Volto com você. Obrigada, Cris, pelas informações. Esse tempinho, as temperaturas já vão caindo agora, esse tempo mais chuvoso, a gente sabe que tem que redobrar a atenção. Boas orientações da Cris aí, e claro, Itajaí já se preparando também para melhorar o atendimento ao público. Obrigada, Cris. Até daqui a pouco. E tomar água, né? Que muitas pessoas chegam agora, outono, inverno, esquece da água. Mas a água é fundamental também, né? A limpeza do nosso organismo para não ficar pegando esses vírus. Certo, Maria Estela? Certo, Zanuto. Você também gostei. toma bastante, né? Tá sempre com a tua garrafinha lá, né? Sempre tem tudo mais. É isso aí. E seguimos aqui com as informações. Olha só, uma sexta-feira agitada no trânsito aqui em Florianópolis, porque um caminhão baú tombou bem no acesso da Via Expressa com a BR-101, fechando o trânsito em Florianópolis. O Murilo Mestriner está ao vivo no local e atualiza para a gente a principal informação. Ô Murilo, conseguiram finalmente tirar esse caminhão ou ainda está travando o trânsito por aí? A informação ao vivo é contigo. Muito bom dia. Bom dia, Zanotto. Bom dia para quem está acompanhando o SCC Meio-Dia. Acabaram de fazer a retirada aí do caminhão frigorífico que tombou na manhã dessa sexta-feira. Era por volta de umas 5h30, 6 horas da manhã, quando o caminhão tombou. O motorista, quando a gente chegou aqui, o motorista estava aqui no local, mas ele não quis falar com a gente. De acordo com outro funcionário do frigorífico responsável pelo caminhão, o motorista estava fazendo entrega aqui na região da Grande Florianópolis e aí passou mal, segundo ele, e tombou o caminhão. O caminhão estava carregado com uma carga de 6 toneladas de carne. A PRF, inclusive, confirmou essa versão do motorista de que ele estaria passando mal. Então, desde cedo, o trânsito aqui na região, tanto para quem sai da ilha de Florianópolis, quanto para quem tenta acessar a ilha de Florianópolis, está bem congestionado. A gente demorou cerca de uns 50 minutos para chegar aqui até o local do acidente, quando a gente estava vindo aqui. Os funcionários do frigorífico fizeram todo o transporte da carga dessas 6 toneladas de carne para outro caminhão frigorífico para fazer aí a retirada do caminhão. Então, agora os funcionários da Arteris e também de uma outra empresa responsável aqui pela logística da via estão fazendo a limpeza do local para muito em breve liberar as duas vias de acesso. Lembrando, aqui é a BR-101 no quilômetro 205 para quem tenta acessar a ilha de Florianópolis e também a alça de acesso à BR-101 Sul para quem sai de Florianópolis. Então essa informação, a PRF falou que as causas do acidente, obviamente, vão ser investigadas e vão ser todas as informações colocadas no auto de infração feito pela rodovia federal. A gente está acompanhando aqui esse acidente desde cedo, muito impacto
no trânsito aqui em Florianópolis. Murilo está acompanhando, estamos mostrando as imagens, né, que as nossas equipes esteve acompanhando ao longo de toda essa manhã. Agora eu fico pensando o seguinte, né, vamos ver quanto tempo vai ser necessário após o acidente para o DENIT ou para a concessionária que administra o trecho colocar esse equipamento fundamental de segurança que é o guarda-reio. Porque nós vimos ali todo amassado de outros acidentes e agora, com o peso de um caminhão carregado com carne, como nós estamos vendo, destruiu tudo, né? Porque o guarda-reio tem como principal função segurar os veículos para não ultrapassar a pista contrária. Mas quando estamos falando de veículos de passeio, diferente de um caminhão, né? Um guarda-reio, óbvio que não segura um caminhão. Mas e agora? Derrubou tudo. Será que na segunda-feira ou nesse fim de semana, quem passar pelo trecho já vai ter esse equipamento? Essa defesa metálica colocada no local? Porque isso é guardar e salvar vidas. É importantíssimo esse cuidado, por isso que a gente já chama a atenção, dá esse alerta aqui no SCC Meio Dia, porque hoje foi o trânsito, foi esse caos, essa demora até a empresa responsável encontrar um outro veículo, trazer esse veículo enfrentando todo esse congestionamento, chegar no local, fazer o transporte da carga e retirar o veículo, foi a manhã toda, né? Agora, vamos ver qual tempo vai ser necessário para recuperar. Aqui a imagem mostra bem, ó. Essa imagem mostra o que eu estou falando, ó. O caminhão passou, levou todo o guarda-reio. Quanto tempo será necessário? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar aqui no SCC Meio Dia para que essa defesa metálica seja colocada novamente no local e dê a segurança a todos que utilizam essa região aqui da Grande Florianópolis, o contorno, né? Saindo da Via Expressa, pegando o acesso sentido sul da BR-101. O Murilo tem mais alguma informação lá? Se ele tiver, é só me chamar aqui que eu volto com ele. Senão a gente segue com o nosso SCC Meio Dia, então, com o trânsito liberado no local. E no norte do estado nós tivemos um acidente grave, um pedestre, gente, foi arremessado após ser atropelado por um carro durante a tarde desta quinta-feira, lá na região norte da BR-101. Nós estamos vendo a imagem do momento do acidente e o Luiz chega agora com mais informações para saber se, apesar da gravidade, se foi levado com vida ao hospital e qual o estado de saúde. Mas também é um risco desnecessário, né, gente? Tentar atravessar, né, Luiz, a BR-101, uma rodovia de trânsito rápido, é um risco que o pedestre coloca à própria vida. Não sei exatamente se existe alguma passarela ali próximo, né? Mas vale sempre caminhar um pouco mais, se deslocar, perder um tempinho, mas guardar e salvar vidas e não se expor a um risco como esse, né, meu caro Luiz? Uma ótima sexta-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto, muito bom dia para ti, 11 horas e 22 minutos da maior cidade do estado. Falasse tudo, Henrique, falasse tudo. É uma situação muito complicada, uma tragédia que acabou acontecendo na BR-101. A nossa produção pode colocar as imagens para a gente enquanto a gente estiver falando. Imagens fortes desse atropelamento que acabou acontecendo na tarde desta quinta-feira no quilômetro 23, sentido norte, ou seja, sentido para quem vai para a capital do Paraná. Esse pedestre acabou tentando atravessar essa pista, acabou sendo atingido fortemente por um Toyota Corolla Cross. Com essa colisão forte, com esse impacto, ele foi arremessado para longe. Equipes do socorro foram até o local, fizeram o atendimento, tanto a equipe da concessionária quanto também as equipes do SAMU. O homem, até o momento, não teve a identidade divulgada, ele foi levado para o Hospital São José, mas também não se sabe ainda o estado de saúde dele, mas por conta desse impacto imaginamos que não seja, que seja algo mais grave, né? Mas o que mais chama a atenção é o que você falou justamente, Henrique, ali no local, nesse local específico do quilômetro 23, não tem uma passarela, porém ele mesmo assim ele quis atravessar e sempre conta com aquele achismo de que dá para atravessar e acabou cometendo essa imprudência. O Corolla Toyota Cross, que estava dentro da velocidade permitida pela BR-101, acabou não vendo mesmo, acabou atropelando de maneira grave este pedestre que acabou voando pelo local e causando esse trágico acidente na BR-101. Assim que tivermos mais informações sobre o estado de saúde, atualizaremos aqui e também no portal scc10.com.br. Eu volto contigo, Henrique. Obrigado, Luiz, pelas suas informações. E também teve um grave acidente no sul do estado que resultou na morte de uma pessoa após um carro despencar, cair no rio na madrugada, já dessa sexta-feira. A Emanuela Justina que chega agora e traz mais informações para a gente desse acidente, né? Onde aconteceu e quantas pessoas estavam nesse carro. Justino, muito bom dia, uma ótima sexta-feira. A informação ao vivo no SCC Meio Dia é contigo enquanto a gente vê as fotos ali, 7 metros, né? 7 metros a queda. O carro despenca, vejam que tem a proteção ali, né?
não sei se ele cai antes, né? Porque a proteção ali, o guarda-corpo, está praticamente intacto, né? A gente observa do lado de cá, ó, onde tem esse outdoor ali, o poste, até o poste está meio capenga, né? Pode ser que tenha sido esse o ponto do acidente. Vamos aguardar a chegada da Justino para ela trazer mais detalhes, mas nessa imagem me leva a entender que foi isso, ó, que foi nessa cabeceira que o condutor, não sabemos por que causa, né, perde o controle e acaba caindo dentro do rio. E é sempre aquela preocupação, né? Nós tivemos recente um caso agora em Luiz Alves, né? Nesse fim de semana que passou também, de uma pessoa que perdeu a vida num caso muito semelhante. O condutor de uma caminhonete estava dirigindo ali pelo local, antes de entrar na ponte, perdeu o controle e caiu no rio. Ô Justino, muito bom dia, uma ótima sexta-feira. Por gentileza, nos traga mais detalhes desse acidente e a gravidade dele, porque a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para quem nos assiste. Foi uma fatalidade, né? Esse acidente aconteceu hoje de madrugada por volta das 3h30. Populares informaram que ouviram um barulho de madrugada e quando viram era um carro que tinha saído da pista seguido de capotamento, né? Foi um veículo Corsa, segundo o Corpo de Bombeiros, no bairro Imperatriz. Então, assim, a princípio, na verdade, a polícia, né? Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, já tinha uma viatura da polícia com 2 policiais ali tentando fazer com que tirar o motorista ali do local, né? Ajudando ali em toda a situação do capotamento. Então, o motorista de 19 anos, eles fizeram a reanimação ali durante 30 minutos. Quando ele retomou os sinais vitais, foi encaminhado ao Hospital São José, né? Depois chegou o SAMU, chegou o Corpo de Bombeiros. Quando eles foram remover o veículo, que o veículo estava submerso, capotado, aí verificaram que tinha uma outra pessoa, né? Que tinha um outro jovem de 21 anos, mas já sem os sinais vitais. Infelizmente foi uma fatalidade aí que aconteceu. No local tinha uma ponte, né? Então, assim, foi uma saída de pista na ponte. O carro derrubou ali a proteção lateral e acabou capotando nesse rio. Aí depois a polícia científica, a polícia civil também foram acionadas para ir até o local e vão investigar a causa desse acidente, né? Então até o momento não tem o que aconteceu, não se sabe o que ocorreu realmente aí nessa madrugada, mas infelizmente foi um acidente que acabou tirando aí a vida desse jovem. Então 2 pessoas estavam no veículo, um ainda conseguiu sobreviver, mas infelizmente o outro, né, eles até fizeram ali a procura e aí a outra pessoa já estava sem vida. E a gente vai acompanhar por aqui, até porque a Polícia Científica, a Polícia Civil também estiveram no local, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, para investigar realmente o que aconteceu, esse acidente, essa fatalidade na madrugada de hoje aqui em Criciúma. Volto contigo. Obrigado, Justino, pelas suas primeiras informações. E aqui em Florianópolis, nós temos a SC405, que liga a região do sul da ilha, que estava há mais de 200 dias sem nenhum acidente com morte. Mas, infelizmente, ontem à noite, uma colisão envolvendo 2 motocicletas deixou uma das condutoras, uma mulher, sem vida. Ela estava passando pela SC405, indo em direção ao Pedregal, comunidade na Tapera, quando, por volta das 10h40 da noite, bate uma outra motocicleta. Essa era a moto onde estava a condutora que não resistiu aos ferimentos. E a outra moto é uma moto Yamaha 600 cilindradas e a informação passada pela Militar Rodoviária Estadual que atendeu esse acidente, que enquanto os bombeiros estavam no local e SAMU para salvar a vida dessa mulher, o condutor da outra moto e o carona fugiram a pé. E não foram localizados. A rodovia, então, ficou interditada para o atendimento e, infelizmente, então, a morte depois foi confirmada da condutora dessa motocicleta, acidente inusitado, né, envolvendo 2 motos na SC405 no sul da ilha, então, falecimento ontem à noite. Nós seguimos agora com mais informações no nosso SCC Meio-Dia, porque agora, Maria Esther, chegou aquele momento de a gente falar de uma das maiores festas gastronômicas e culturais do sul do país. A gente está falando da Festa Nacional do Pinhão, em Lages. O evento já começa daqui a uma semana no centro da cidade e os preparativos, claro, estão a todo vapor. A estrutura já está sendo montada por lá e a gente vai conversar agora, Zanotto, com a Shayna Marcon, está acompanhando de perto e ao vivo vai trazer as informações sobre as mudanças no trânsito no local, porque tem isso também, né? Com toda essa movimentação, essas estruturas aí na região central, altera o trânsito também aí na cidade, né, Shayna? Conta pra gente os detalhes. Bom dia para você.
Oi, Maria Esther, bom dia para você e para todos que estão com a gente aqui no SCC Meio Dia. Isso mesmo, falta uma semana para a 36ª Festa Nacional do Pinhão e a estrutura já está sendo montada aqui no calçadão da Praça João Costa, aqui no centro da cidade, e também aqui na Rua Nereu Ramos, onde nesse espaço aqui onde vocês estão vendo que o pessoal está montando essa estrutura coberta, né, que vai ser coberta, é a rua coberta, como a gente chama aqui no centro, no Recanto do Pinhão. E aí aqui funcionam então a parte de gastronomia, né, as entidades beneficiadas que vão estar comercializando os seus produtos durante a Festa Nacional do Pinhão, durante os 17 dias de festa, porque a partir do dia 22, na próxima sexta-feira, já começa então toda a movimentação e toda a festa aqui no centro da cidade. E aí são 8 entidades beneficentes que vão estar disponibilizando, né, comercializando os produtos gastronômicos, como paçoca de pinhão, né, os produtos à base de pinhão, com paçoca de pinhão, entrevero, enfim. Então são 8 entidades beneficentes, a Caritas Diocesana, a Irmandade Nossa Senhora das Graças, a ADVIPS, Associação dos Deficientes Visuais, a Associação Serrana dos Deficientes Físicos, a Associação Lagiana de Assistência Social para Crianças e Adolescentes, a ALAN, a Sociedade de Assistência Social e Educacional dos Desamparados de Lages, também o Lions Clube Copacabana e a Associação Bom Samaritano, são as entidades que vão estar comercializando então os produtos aqui na Rua Nereu Ramos. Então os motoristas precisam ficar atentos porque já desde ontem, né, a Rua Nereu Ramos aqui está fechada, aqui no centro, então a partir de agora, então até o final da festa, a rua vai estar fechada por conta então do Recanto do Pinhão. Os motoristas então precisam acessar outras vias aqui, a continuação da Rua Nereu Ramos, né, lá para baixo em direção ao terminal urbano, ela está funcionando normalmente, então os motoristas podem acessar a Nereu Ramos através então da Correia Pinto em direção ao terminal urbano, ou então fazer um desvio ali na outra rua antes, né, de chegar na Rua Nereu Ramos aqui em direção à Catedral, porque agora em direção à Catedral, então, ela vai continuar fechada aí durante os dias da Festa Nacional do Pinhão. A montagem está sendo feita aqui e aqui no calçadão da Praça João Costa, ao palco onde vão acontecer as apresentações, os shows e também a sapecada da canção nativa também estão sendo montados aqui, ó. Toda a estrutura do palco está sendo montado também, porque a partir então da semana que vem inicia a nossa Festa Nacional do Pinhão e no primeiro dia já tem show com Renato Borghetti, Fábrica de Gaiteiros, no sábado tem show com Baitaca e no final de semana do dia 29, 30 e 31 a gente tem a realização da sapecada da canção nativa, mas claro que tem toda essa programação aqui no calçadão, no Recanto do Pinhão e também no Mercado Público com outros shows, né, com bandas locais, aí pop rock e no Parque de Exposições Conta Dinheiro, a programação começa também, só que daí no dia 29, no mesmo dia que vai começar essa sapecada aqui, começa então os shows nacionais lá no Parque de Exposições Conta Dinheiro. A gente está aqui então acompanhando toda a montagem dessa estrutura e claro, trazendo as informações, os motoristas precisam ficar atentos com relação ao trânsito, mas claro que é para uma boa causa, é para a nossa querida Festa Nacional do Pinhão que começa daqui uma semana. Volto com vocês aí no estúdio. Contagem regressiva, Xana, coisa boa. Zanotto esse ano vai para lá, vai para festa com também. Com certeza, já tem a data lá certinho, vou estar nos dias 29 e 30 aproveitando a grande Festa do Pinhão com esse calendário de inverno aqui em Santa Catarina. Valeu, Xana. Daqui a pouco ela traz mais informações da Serra, porque a gente falava ontem, né, Maria, sobre as obras no Parque Urbano Marina, na Beira-Mar. E agora a gente vai trazer novidades porque o Instituto Chico Mendes, ICMBio, está pedindo uma cópia de toda aquela documentação que o governo do estado encaminhou. O IMA tem impasse nisso. A gente vai atualizar depois do intervalo comercial como fica essa situação, porque de obra mesmo não vimos ainda nisso. Não vimos nada, exatamente. A gente mostrou aquele momento da pedra lá, né, daquele início, mas até então nada foi feito de lá para cá. A gente vai seguir acompanhando e traz os detalhes depois do intervalo. Temos imagens ao vivo de Chapecó, agora 11 horas e 33 minutos. Tempo bom por lá, a gente tem aí, claro, com mais nuvens no céu, mas o sol aparece também, temperaturas mais amenas nesta sexta-feira. Até já! Estamos de volta, Marister, no momento certo, na hora certa, com a nossa audiência aqui no nosso SCC Meio Dia. E começa hoje uma obra muito esperada pelos moradores da Lagoa da Conceição. Nós mostramos diversas vezes aqui no SCC Meio Dia o extravasamento de esgoto próximo a casas do bairro. Mas agora, Zanotto, tem uma nova estrutura que promete resolver esse problema. Vamos ao vivo com a Grazi Bialy, que traz essa informação direto do local. Que estrutura é essa? O que está sendo feito por toda a região da Lagoa da Conceição? Minha querida Grazi, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo.
Muito bom dia a vocês, Zanotto, Maria, todos que nos acompanham. Bom, essa estrutura e essa obra que vai acontecer, ela acontece aqui nas Dunas da Joaquina, onde nós estamos nesse momento. Não é possível avistar os trabalhos sendo realizados, porque essa estação de tratamento de esgoto que leva para a lagoa de evaporização, que fica no meio da laguna, das dunas, fica bem longe. Eu vou pedir para o Erion, ele vai dar um zoom. Fica lá no meio das dunas, ou seja, as dunas, elas são um espaço muito grande que temos aqui na Joaquina, na Praia da Joaquina, que é a continuação da Lagoa da Conceição, onde fica essa estação de tratamento de esgoto. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma troca de tubulação. É uma discussão que vem sendo realizada, inclusive, por vários órgãos, né, com participação aí da Prefeitura, da Floran e tudo mais, porque envolve o meio ambiente. As dunas, elas são áreas de preservação. E nesse momento, como é que está sendo tratado o esgoto da região aqui da Lagoa da Conceição? Todo o sistema, ele vai para essa lagoa de evaporização, que fica, evapoinfiltração é o nome correto, que fica no meio das dunas. E aí essa troca de tubulação, ela se faz necessária porque hoje a estrutura que existe, ela é muito sensível e como as dunas elas ficam mudando de lugar por conta do vento, esse material ele precisa ser mais rígido e por isso, então, vai acontecer essa troca para que também seja possível soldar as tubulações umas nas outras. Então, serão 240 metros de tubulação que vão ser implantados, que vão ser substituídas. A gente, inclusive, conversou aí com o presidente da Casan, o Pedro Joel Horstmann, que vai explicar para a gente mais ou menos como é que vai funcionar essa obra. Vamos ouvi-lo. O que a gente está fazendo lá é trocando uma tubulação, está modernizando, né, a tubulação. Hoje a gente tem lá, né, um bombeamento emergencial que a gente utiliza na época de chuva, né? E na saída desse bombeamento tem uma tubulação que ela é feita de tubo de conexão com bolsa, né? São tubos de 6 metros e cada 6 metros tem uma bolsa que faz a conexão. Como ali é uma área de dunas e tem uma areia se movimenta, então às vezes já ocorreu de algum incidente de deslocamento dessa tubulação e causa um vazamento. Então, a Casan está fazendo o quê? Está trocando essa tubulação, que hoje não tem tanta segurança, botando um material em PAD, que ele não tem emenda, ele é 240 metros com um tubo só, para dar mais segurança, para evitar que ocorra um vazamento naquela região. Vazamentos, como a gente já viu, né, há algum tempo, a Maria inclusive citou ali, a gente mostra esse vazamento que aconteceu, que acabou causando poluição, tragédia, destruindo casas, incomodando aqui toda a vida de quem mora, da população que mora na região da Lagoa da Conceição e também de quem visita a lagoa, né? Portanto, essa troca de tubulação, ela ainda não resolve um problema que vem sendo discutido há muito tempo, mas ela traz mais segurança para esse sistema que, no momento, é o que está sendo utilizado, né? Através dessa lagoa de evapoinfiltração. Então, essa obra, ela começou hoje, de fato, a gente até conversou com as pessoas que estavam por aqui, eles viram realmente o pessoal da Casan levando as tubulações até o meio das dunas. Aqui, inclusive, a gente consegue perceber a passagem de carros, né, por onde foram levadas essas tubulações. A gente não consegue chegar até lá porque é bem longe, né, as dunas são muito extensas, mas é possível a gente saber, então, através das pessoas que estão por aqui, que de fato os trabalhos começaram. Então, essa é a informação por enquanto, Maria e Zanotto. Muito obrigada, Grazi, pelas informações até agora. Seguimos por aqui, Zanotto, com outras informações? Para atualizar a situação das obras do Parque Urbano Marina Beira-Mar, porque o Instituto Chico Mendes, Instituto de Conservação da Biodiversidade, popular ICMBio, que é um órgão federal responsável pela conservação da natureza, explicou que esse projeto também precisa de uma autorização especial deles. Isso acontece porque a obra fica muito perto de áreas de proteção ambiental entre a ilha e o continente. O problema é que, segundo o Instituto, os estudos ambientais da obra ainda não lhes foram entregues para análise. E a Prefeitura até chegou a pedir a permissão ao governo federal para começar a usar a área do mar. Mas a indicação da Advocacia Geral da União foi clara. Essa autorização só deve ser dada depois do ICMBio aprovar tudo. Por agora, o Instituto Federal informou que continua esperando esses documentos para poder avaliar os reais impactos do projeto na natureza e decidir os próximos passos. Lembrando que, em resposta, a Prefeitura de Florianópolis também nos informou que já entrou na Justiça para garantir que o cronograma das obras não pare. O município defende que o licenciamento feito pelo órgão estadual, o IMA, é totalmente válido e que o ICMBio não tem competência sobre o local, já que a obra não fica dentro de uma área de preservação federal.
E a Prefeitura destacou ainda que o próprio ICMBio já tinha afirmado não ter jurisdição sobre o caso no passado e que essa mudança repentina de postura gera insegurança jurídica. Enquanto o impasse segue na Justiça, a Prefeitura afirma que a mobilização das equipes no canteiro de obras continua normalmente. Agora não dá para aceitar uma situação como essa, né, Maria? É preciso ter essa integração entre os órgãos, federal, estadual e municipal, porque é o grande entrave hoje de Florianópolis, porque nós vivemos, gente, numa ilha. E é preciso que esses órgãos conversem entre si. Porque a gente vai lembrar do exemplo mais recente que nós tivemos até mesmo na comunidade de Naufragados, o próprio órgão federal, o Ministério Público, numa semana foi lá e derrubou as casas e os ranchos. Na semana seguinte veio um outro órgão federal, o INCRA, autorizando a construção de novo rancho. E esse impasse segue por diversos pontos da ilha, com a demolição de casas, empreendimentos, com o impasse que não dá para avançar as obras. Então é preciso ter esse consenso, esse entendimento. Não dá para um órgão dizer, o outro não precisa, não é competência dele. Não, é competência de todos, porque nós vivemos numa cidade que é isso, é o governo municipal, estadual e federal agindo diretamente aqui no desenvolvimento da ilha, da nossa capital. Então, espanta esse fato de o ICMBio dizer que até agora não recebeu uma cópia desse documento do IMA. Vamos continuar acompanhando aqui no nosso SC Meio Dia também. Uma das cidades que mais sofre com os eventos climáticos, Camboriú, se antecipou e já decretou situação de emergência preventiva por causa do El Niño. É a Cris que vem com essa informação para a gente, com esse decreto, para agilizar aquelas obras, porque com isso, né, Cris, acaba tirando também aquele processo todo licitatório, né? Com isso agiliza o atendimento e acredito que nesse momento são obras de prevenção na região, né, Cris? Zanotto, e necessárias, né? Porque a gente divulga muito aqui no SCC Meio Dia o quanto sofrem as populações, os moradores ali de Camboriú com as fortes enxurradas, com alagamentos, com enchentes, principalmente aqueles bairros mais próximos do rio Camboriú. Esse decreto foi assinado ontem, claro, com o decreto a prefeitura, como você falou, por meio da Defesa Civil, já pode se organizar com ações preventivas para minimizar esses impactos na cidade, com a previsão da chegada do El Niño, que de acordo com previsões pode registrar forte impacto aqui na região sul. Com o decreto, a Prefeitura passa a autorizar a mobilização de pessoal, maquinários, equipamentos, veículos e serviços necessários para atender essas situações emergenciais, além de manter todos os órgãos municipais atuando de forma integrada, coordenada junto à Defesa Civil. Entre as medidas que já estão previstas, intervenções preventivas em áreas de risco, como eu falei, nesses bairros, limpezas de rios, drenagens e outras ações que são consideradas essenciais para manter aí a segurança da população, reduzir os danos causados por esses eventos climáticos. O objetivo, claro, como você falou, é antecipar essas ações e garantir mais segurança para a população, com foco na proteção. O decreto, Zanotto, já entrou em vigor e prevê que as despesas decorrentes das ações emergenciais sejam custeadas pelas dotações orçamentárias diretas do município de Camboriú. Volto com vocês ao estúdio. Muito bem, Cris. Então, com as informações ao vivo de Camboriú, e já estamos aqui no estúdio do nosso SC Meio Dia, recebendo hoje nossos convidados, a Jussânia Cruz, meteorologista da Ipagre-Cirã, e o professor Reinaldo da UFSC também, né, Maria? Também, 2 convidados. Também a gente tem que lembrar que a Defesa Civil também foi convidada a estar aqui, mas preferiu não participar dessa conversa aqui com a gente hoje. Vamos falar dele, gente. O fenômeno El Niño, que está acelerado e deve se instalar aqui em Santa Catarina já a partir de junho, julho, e pode mudar drasticamente a nossa rotina nos próximos meses. Isso, e para explicar como o Estado está se preparando, nós vamos então ampliar essa discussão, essas informações, mas também pedindo a sua participação. A gente vai deixar agora o número do nosso WhatsApp, nosso contato. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta aos nossos especialistas, por gentileza, então você abre a tela do seu celular, aponta para esse QR Code que está aqui do lado da nossa querida Maria Esther e já cai direto lá no nosso número e mande a sua pergunta.
Vamos começar então com a Jussânia, hoje falando aqui em nome da Epagre-Serã, o órgão oficial de meteorologia aqui do nosso estado, para a gente explicar de fato o que é o El Ninho, né? Para quem está em casa. A gente até tem os telões que a gente pode ir mostrando ao longo dessa explicação. Jussânia, o que é esse fenômeno? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a você e a todos, né? O El Ninho, ele é um aquecimento anômalo nas águas ao longo do Pacífico Equatorial, né? Em que a gente precisa ter não só essa parte de temperatura da superfície do mar acima da média, acima de 0,5 graus Celsius, né, num período de meses, assim, e também precisamos ter a parte de acoplamento na atmosfera, que é a diminuição dos ventos alísios, uma série de coisas que acontece nessa parte de acoplamento para que a gente determine, né, então, agora está estabelecido o fenômeno El Ninho. Então, essa previsão, né, de estabelecimento, nesse momento estamos no processo de aquecimento, que até está ocorrendo de forma bem rápida, mas o estabelecimento dele está previsto realmente a partir do mês de junho, né, com os impactos dele, especialmente no segundo semestre. E o professor Reinaldo Haas, ele é doutor na UFSC, especialista justamente nessa questão em modelagem atmosférica e mudanças do clima. E ele estava contando aqui para a gente que foi justamente o que nós vivemos em décadas passadas que levou o senhor a buscar essa formação pela experiência que tem justamente lá da região do Vale, né, professor? Muito boa tarde. Boa tarde. Então, na verdade, eu tenho a minha vida toda dedicada a esse evento, a esses eventos. Eu escrevi há pouco tempo atrás um livro sobre o furacão Catarina, mas ele explicava lá como que funciona um El Ninho, né? Porque foi a minha tese de mestrado. Então, com isso eu adquiri com o sofrimento, vamos dizer, que a gente teve durante esses muitos anos lá no Vale, eu procurei me especializar nessa área. E nesse momento, né, eu estava falando para a Jussânia que eu consegui ler cerca de 1.200 papers e entre 150 livros, né, nos últimos tempos, aí, só para entender o que é esse fenômeno e como ele atua aqui na região. E eu, ao longo desse debate, vou comentar muitas coisas, muitas novidades que muitos meteorologistas, inclusive, não conhecem, porque estou em meio de uma publicação e isso vai mudar a forma com que a gente vê os fenômenos severos, não no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu acho que o NOAA, né, talvez o maior exemplo que a gente tem, né, desse acompanhamento do planeta, dessas mudanças climáticas e as interferências que nós temos aqui no Hemisfério Sul, né, Jussânia? Sim, ainda ontem nós tivemos uma atualização, né, da NOAA em relação a essa condição do El Ninho para o segundo semestre, colocando quase 100% de formação do fenômeno, né, a partir do mês de junho e com a intensidade forte a muito forte entre a primavera e o próximo verão. Os maiores impactos dele, né, em termos de aumento de chuvas, porque ele tem um impacto no mundo, no globo todo. Né? Com a mudança do padrão de ventos, a gente acaba tendo impacto no globo inteiro. Mas no sul do Brasil, que é a nossa região de importância, né, a gente tem um aumento das chuvas no primeiro ano que ele se forma durante a primavera. Então, por isso, a gente vem batendo muito nessa tecla de que a gente tem que ter uma atenção bastante significativa para essa próxima primavera. Normalmente é o sul do Brasil inteiro que tem esse aumento de chuvas, mas a gente sabe que o sul do Brasil ele também, em termos de região, é muito grande, né? Então, normalmente ocorre as chuvas mais significativas no Rio Grande do Sul no mês ali de setembro e outubro, novembro, a maior preocupação, por exemplo, para o estado de Santa Catarina, né? Então, a gente às vezes não tem o evento, né, atuando como um todo em toda a região sul do Brasil. Então, por isso, a previsão, a gente tem agora uma previsão desse El Ninho, um El Ninho forte, tem que estabelecer todas as medidas que a gente puder de prevenção, né, que é o que a gente está tentando fazer. Mas é lá naquela previsão mais de curto, médio prazo que a gente vai conseguir dizer, olha, determinado período com início e fim, de quais as regiões do estado de Santa Catarina que vão ser afetados pelaquela chuva com a previsão de tantos milímetros, assim, essa previsão mais detalhada, né, a gente consegue fazer só num tempo mais curto,
que aí sim a gente vai poder dizer quais são as regiões do estado que estão em alerta. Que serão mais afetadas, né? A gente tem participação do pessoal de casa, as perguntas estão chegando pelo WhatsApp, vamos colocar na tela? A primeira delas é do Wellington. Sobre o El Niño, tem alguma previsão da quantidade de milímetros de chuva? Que eu acredito que tem muito a ver com essa resposta que a Gilsânia deu. Tem mais alguma pergunta? Vamos ver o que é que está chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Essa daí é do Wellington e agora do William Veloso. Olá, bom dia, sou o William de Araranguá. A minha pergunta é, Araranguá tem risco de chuvas e ventos? Eu acho isso muito importante. O El Niño, ele tem a ver com bacias grandes. Então, ver uma cidade como Balneário de Camboriú decretar emergência, né? Não tem sentido, porque Balneário de Camboriú é uma bacia muito pequena, o Rio Nós Tubarão. trouxemos de Camboriú agora, né? Exatamente, que a gente viu isso aí. Não tem sentido, Florianópolis não tem sentido, porque o que acontece são chuvas duradouras e é o tempo para essa chuva acontecer e ela sair no oceano que importa. Então, qualquer bacia que tenha um tempo dessa água menor do que 24 horas, aí a gente está falando da maioria do estado, não tem que ter essa preocupação. No caso do Rio Araranguá, sim, o Rio Araranguá, né, o Rio Itajaí, né, o Rio Iguaçu, Uruguai, esses são rios que realmente são afetados por esses eventos, porque a chuva ela se concentra ao longo de semanas. O solo se satura e aí a gente tem esse tipo de situação. Então, como a Gilsânia falou, pessoas que moram em bacias menores, tá? E todo mundo tem que saber onde que está, qual a cota do rio, etc. Tem que ter planos de contingência, mas não precisa ficar apavorado qualquer local. Então, assim, toquem a vida normal. Na verdade, né, tem essa história de Super El Niño, eu estava falando para a Gilsânia, que do ponto de vista histórico, né, e isso eu estou falando que a gente conhece coisa desde o século XVII aqui em Santa Catarina, né, e no mundo, os eventos de El Niño forte, eles se traduzem em uma coisa, em safras recordes, em coisas boas. Por exemplo, eu vou dizer 2015 e 1997. Foram anos de El Niño super forte, provavelmente equivalente ao que vai acontecer. E o que aconteceu nessa época? Absolutamente enchentes de menor tamanho no Rio Grande do Sul. Santa Catarina nem tivemos, e no caso de 97, e tivemos uma super safra de soja e milho. Então, assim, do ponto de vista prático, não existe por que ter esse pavor, né? O que existe, sim, é outras circunstâncias. E isso que a gente tem que trazer para as pessoas, né? Esse evento como um todo, ele está dizendo o seguinte, o que a Gilsânia acabou de falar. Entre novembro, outubro, né, principalmente, e novembro, não vai ter muito como fazer alguma atividade agrícola. O solo vai ter que estar tudo plantado antes. As medidas que vão ter que ser feitas até lá. Não pode deixar nada para setembro. Não vai dar tempo. A chuva vai ser muito abundante, muito constante. Agora, professora, eu não sei se 2008, que nós vivemos, para mim, o pior evento climático extremo aqui em Santa Catarina, pelo número de mortes, para as regiões que foram afetadas, e principalmente as bacias, como o senhor mencionou, a bacia do Rio Araranguá, Tubarão no sul, a questão do Vale, mas nós temos também, aí eu coloco a preocupação, né, Maria, desses eventos que já passamos no estado, dessa chuva, que uma coisa é a chuva e o rio subir, outra coisa é esse solo encharcado e a terra, o morro descer, que foi o que nós tivemos em 2008, principalmente na região do Vale. E se nós tivermos esse acúmulo significativo, nesses meses agora, junho, julho e setembro, esse solo já vai estar encharcado. E aí não há previsão que dê essa informação de qual morro pode deslizar ou não, né? É muito interessante, porque 2008 foi Laninha. Exatamente. É o contrário do que nós estamos falando. Isso foi ótimo tu ter chamado isso, porque foi um evento que não tem nada a ver com El Niño e era uma laninha. Era uma laninha. Então, assim, o que a laninha fez nosso sistema de alta pressão aqui ficar muito intenso e a gente teve um vento de leste, uma lestada, né? Foi esse o evento de 2008. Né? Então, isso pode acontecer o tempo todo. Vamos falar já de vento leste, a enchente de 1974, 84. Não, 74 em Tubarão.
que, na verdade, o maior número de mortes provavelmente é essa de tubarão, né? O que aconteceu nesse evento, todos os eventos, né? Eles não foram uma causa de chuva que causou aquela erosão mais forte, aquela erosão localizada, aquela enchente de detritos. E sim, foi uma atividade que a gente descobriu agora. As pessoas aí no interior vão entender perfeitamente o que eu estou falando, né? No passado se dizia tromba d'água, ocorreu uma tromba d'água. E o que é isso, né? Bem prático, né? É um tornado que se forma próximo de uma montanha, por isso o nome correto seria tromba d'água orográfica, que de repente ele colapsa e a água cai toda lá naquele local. E isso está associado, tá, a eventos solares. O evento do Rio Grande do Sul passou um dos maiores GLE, que é um momento que o vento solar chega à superfície, inclusive, não no Rio Grande do Sul, mas no Uruguai, durante o evento, pessoas tiraram fotos de algo que chama aurora, ou seja, a atividade estava tão forte, e isso passou desapercebido da gente. Não passou desapercebido da ciência, que é volumoso o número de papers publicados desde essa época que mostra essa correlação. Então, do ponto de vista prático, né, a Gilsana estava falando antes comigo, o El Niño, ele é negócio de festa, vamos fazer festa, a princípio. Mas a gente tem que tomar cuidado. E aí o que significa? O El Niño, ele age sozinho? Publicações dizem que não, precisa de outros fatores. Então, um deles são essas várias oscilações que agem em conjunto com o El Niño, e a questão dos eventos solares, que a gente vai estar monitorando também. Então, assim, é preciso agora, né, que as pessoas entendam claramente, busquem informações, entendem claramente o que pode acontecer com eles e estabelecer protocolos de se algo ocorrer, onde que eu vou levar minhas mercadorias, os meus móveis, etc., onde que eu vou, né? Como, se existe uma pessoa com dificuldade de mobilidade em uma região, tem que ter alguém responsável por tirar essa pessoa. Até a gente tem mostrado algumas cidades que estão se preparando nesse sentido, do desassoreamento dos rios, do preparo das equipes, né, em casos de emergência, para estarem prontamente ali equipados e preparados para atender as pessoas, a população em geral, até com mais carros também, né, nós mostramos agora em Camboriú. Isso já é o suficiente para a gente se preparando do que nós temos até agora? Eu acho que isso é um né, dos caminhos a serem tomados. A gente tem que se... assim, ó, o que eu vejo assim, né, que é o momento de se fazer agora, né? A gente tem uma previsão de um El Niño forte, mas como o Rei está falando, o Reinaldo estava comentando, nem sempre só por ele a gente já sabe que a gente vai ter a chuva intensa, a enchente ou não. Às vezes a gente vai ter que ter outras oscilações no momento ali da primavera que se acoplem a ele para que a gente tenha um evento mais extremo, mais significativo, né? Que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o de 2023, ali 2024, a gente teve ele acoplado a oscilações e por isso uma intensidade e aquela dimensão toda do evento extremo, né? Então agora a gente, nesse primeiro momento, precisa mesmo ir do que a gente pode fazer antes para a prevenção, né? E daí, na prevenção, eu acho que tem que se fazer tudo que se puder no Estado, né? A parte política, né, Reinaldo, que nós vamos ter agora também na segunda-feira ali, junto com o Marquito, né? E vai ser um evento para também tomar decisões ali do que fazer, do que poder melhorar. Do que pode ser feito agora com antecedência. Do que pode ser feito agora com antecedência, né? Mas, de repente, a gente não vai ter tudo isso. E isso não é um erro meteorológico, isso é uma coisa que eu gostaria de frisar, porque, assim, a gente tem que fazer uma preparação para algo que possa ser maior. E se não for, que bom que não foi. Que bom, estamos preparados. Uma outra coisa, assim, o estado de Santa Catarina, ele é um estado que ele vem trabalhando com eventos extremos, e eu só na EPAGRE estou há 25 anos. Então, eu já passei por vários eventos extremos, né? Tanto na parte de previsão quanto de comunicação desses eventos. E a gente, na EPAGRE, a gente tem muito isso, assim, da gente
priorizar mesmo essa informação que a gente passa com responsabilidade. Exatamente. E não colocando o pessoal em pânico, não vai adiantar nada. É o que ele falou, o que adianta agora tu entrar em pânico, retirar coisas de loja já nesse momento, se tu ainda pode... É muito cedo, né? Porque o impacto ele é mesmo mais na primavera em termos de chuva. Então, nesse momento, é aquela coisa mesmo da prevenção e também não entrar em pânico, viver um dia de cada vez, a gente vai estar informando, vai estar atualizando as informações e quando chegar mais perto vai ter os avisos meteorológicos, são aqueles que vão dizer quando é que acontece e o que acontece e qual é o valor dessa chuva, como ele perguntou ali, se já tinha um valor. É muito cedo, a gente ainda não tem essa possibilidade de dizer tantos milímetros em determinada cidade. Isso é uma coisa que a gente faz com detalhamento na previsão do tempo. Oi, Jussane, só porque eu tinha mencionado a NOAA, a Agência Científica Americana, ela alerta para 25% de chance de El Niño mais intenso e muito forte ao longo, principalmente desse segundo semestre que nós estávamos mencionando anteriormente. Abrir a participação da nossa audiência, quem mandou para a gente também a pergunta, a gente vai trazer agora na tela do nosso SCC Meio Dia. O Luciano, bom dia. Tem a possibilidade de não acontecer esse fenômeno? Quanto por cento de não acontecer? É justamente o que acho que a Jussane acabou já respondendo automaticamente a pergunta que o Luciano fez antes das previsões. Agora, uma curiosidade que eu tenho, Jussânia, é se a gente tem essa ferramenta aqui no estado de Santa Catarina e qual a precisão que ela pode dar, que são chamados balões meteorológicos, no que diz respeito à queda de granizo e algo que eu vejo como uma preocupação dos ventos fortes, né? Independente se é ciclone, se é microexplosão, mas um vento acima de 100 km por hora, a gente sabe que é um vento que traz destruição. E esse evento que nós estamos para viver, o El Niño agora, ele também traz essa previsão, né? Porque assim, o que acontece, né, quando a gente tem El Niño é que a gente pode ter uma intensificação dos sistemas atmosféricos, né, instáveis, por exemplo, assim. Então, muitas vezes eu posso ter atuação lá de uma frente fria mais intensa, associada a um ciclone que me traga esses ventos acima de 100 km por hora por estado, o ciclone bomba, enfim, são coisas que intensificam, né? O El Niño, ele serve para intensificar. A gente fica com a corrente de jato, né, posicionada no sul do Brasil, mais intensa, que são ventos fortes em altos níveis de atmosfera, que mantém os sistemas mais intensos e mais parados também. Assim. Eu costumo explicar para os meus alunos que com o El Niño, é como se você fosse transportado para um outro clima. A gente tem um clima normal e a gente é transportado para esse outro clima, outro padrão de circulação global. Então, as pessoas já viveram aí no estado de Santa Catarina, pelo menos desde o início, uns 100 El Niños, tá? E todo mundo está aí. Então, assim, não tem por que fazer essa preocupação. Agora, a Jussânia falou uma coisa muito interessante sobre a questão política. Nós não vamos ter uma audiência pública, nós vamos ter duas audiências públicas sobre o mesmo fenômeno. Isso repercute algo que eu sinto que desde 93, quando eu fui o primeiro técnico formado em meteorologia vir para Santa Catarina, estou vendo essa desunião, essa rivalidade política que leva a ter duas audiências públicas sobre o mesmo fenômeno. Uma de esquerda, outra de direita. Gente, na hora do desastre natural, ninguém vai olhar para qual partido que é o teu. Oh, não é isso. Gente, precisa união. Nós precisamos deixar essa questão de fla-flu, tá, para outra hora. Agora, a gente tem que resolver coisas rápidas. Olha, concretamente, né, a partir do momento que a gente colocou represas no Vale do Itajaí, a gente autorizou cerca de 800 mil pessoas a habitarem em regiões que seriam atingidas por enchentes anteriores. E, por exemplo, se fosse a enchente de 1880, que foi a mais intensa no Vale do Itajaí, nos nossos registros, tá? As pessoas teriam meia hora para sair desse local. E, obviamente, 1980 não foi El Niño, tá? E aí, muitos desses deputados que estão hoje, tanto de oposição quanto de situação, sabiam dessas histórias. E o que foi feito? As nossas represas estão em dia? Não, tá? O que aconteceu em 2023 foi horrível, porque quase que a gente teve o rompimento da José Boatê. A gente não teve o rompimento da represa lá de Itaió, porque o prefeito autorizou abrir na hora que estava mais cheia a cidade. Então, foi um péssimo gerenciamento. Então,
o governo do estado virou, o hidrologista mor, dizendo que barragem tinha que ligar, desligar, só para atender as solicitações da população que estava aflita. As barragens do Alto Vale, elas não influem no nível blumenau, elas só influem ali em Tuporanga, Taió, e elas têm que ser usadas para isso. E, no caso, a José Boatê, por que não foi feito isso? Porque foi o equipamento lá em 2012 foi depredado pelos indígenas que estão lá nessa região e desde então não foi consertado. E pior do que isso, toda barragem ela tem que ter um vertedor, tá? Para impedir que a água passe por cima dela, porque quando ela passa por cima é possível dela romper. Então a barragem você tem que saber abrir e poder fechar. Professor, a gente e aí eu só fechando, tá? Então, o que acontece é que isso tem que ser feito agora. Esse conserto da eletricidade, que não é algo muito caro, a parte de extravasão, né? Que também é rápida. Então, tem que ser feito. Desculpa eu falar isso para vocês, mas isso tem que ser feito. E preparar o Estado. Uma coisa que eu posso dizer é que os políticos que agora estão tentando se mobilizar e aparecer na rede social não fizeram isso até agora, já sabiam desse problema. Todos eles, de um lado e do outro, todos eles foram informados por mim em 2023 que isso poderia acontecer. Por que eles não fizeram? Tá? Outra coisa, mais simples ainda, a maioria das pessoas que morreram no Rio Grande do Sul, elas morreram porque não sabiam nadar. Então, o Japão, que perdia ali entre 20 e 100 mil pessoas por ano por desastres naturais, aprendeu uma coisa simples, que se eles ensinam as pessoas a nadarem, tá, elas conseguem se sobreviver, e hoje eles têm 1 ou 2 mortes por ano. E na verdade, nós deveríamos incentivar nossos filhos a aprender a nadar, quem não sabe. A gente estava num grupo uma vez lá em Rio do Sul e daquele auditório, 90% não sabia nadar. É esse o problema, né? É um problema difícil de resolver? Não, é fácil. Então, tudo é fácil. Certo. Não é falta de dinheiro. É simplesmente atitude. Antes de saber nadar é saber a hora que a água vai chegar na sua casa, né, professor? Para que as pessoas possam ser encaminhadas aos abrigos e para que essa informação que vem justamente de vocês chegue com agilidade, chegue com um tempo suficiente, primeiro para guardar e salvar vidas e depois, se possível, os patrimônios materiais também. Maria, vamos encaminhando então para a parte final, agradecer, aqui o professor Dr. Reinaldo Raz, do Departamento de Física da UFSC, muito obrigada pela sua participação, a Gilsânia também da EPAGRE, obrigada pelo bate-papo aí, a gente espera ter ajudado também o pessoal a entender um pouco mais desse fenômeno que vai acontecer, que deve ter esses efeitos aqui no nosso estado. Obrigada. E a gente tem agora aqui, só para colocar também, uma entrevista de uma reportagem que a gente está produzindo lá de Chapecó, em que o meteorologista Peter Schoy também traz a sua análise sobre a questão dos ventos, né? E Chapecó, infelizmente, o Grande Oeste acaba sendo um corredor desses ventos também, né? Vamos ver. Um episódio de vendaval, um episódio de tempo severo. Lá, de vez em quando, a gente pode sim ter algum tornado aqui na região oeste do sul do Brasil. Isso é uma realidade que tem que ser encarada. Todo ano a gente tem tornado. Não é eu que estou dizendo isso. Todo ano a gente tem tornado. Basta a gente lembrar dos episódios que a gente teve no ano passado, em Rio Bonito do Iguaçu. Olha os tornados que teve, é aqui pertinho. A gente teve em Xanxerê o ano passado, a gente teve em Dionísio Cerqueira, a gente teve ano retrasado, outros tornados aconteceram aqui no extremo oeste de Santa Catarina. Não dá para esquecer do tornado de Xanxerê, não dá para esquecer do tornado. Todos os anos a gente está tendo tornado, todos os anos. Então esse ano a gente vai ter mais. O Médio Vale, Alto Vale e Litoral geralmente tem problemas com relação a enchente e alagamentos. Então essas áreas, os rios têm que ser monitorados. As barragens, tudo monitorado. A região oeste também tem problemas com enchente. Por exemplo, o Vale do Rio do Peixe, o Vale ali do Iguaçu, do Rio Iguaçu, o Vale do Rio Uruguai. Sem contar que tem várias áreas ali do Rio Grande do Sul que tem problemas com enchente. Né? Então, aquela região da Grande Porto Alegre, onde teve aqueles problemas com relação ao Rio Guaíba. Tudo isso tem que ser altamente monitorado nesses próximos meses. Muito bem, na segunda-feira a gente vai exibir essa reportagem completa, então, falando dessa questão específica da região oeste do nosso estado. Vamos fazer um rápido intervalo por aqui? No próximo bloco tem o SCC Esporte. Imagens ao vivo de Ilhota, agora no SCC Meio-Dia. Meio-dia e 11 minutos, chove por lá. Até daqui a pouco.
Voltamos aqui com o nosso SCC Meio-Dia, porque agora é a hora dela. Angélica Varaschini chegando com o SCC Esporte. Boas, Anotinho! Olá para você que está em casa, sextou com muita informação esportiva por aqui. Vamos começar falando da Copa do Brasil, porque o oeste do estado tá feliz hoje, né? Tá feliz. Que classificação da Chapecoense em cima do Botafogo. Conseguiu reverter o placar do primeiro jogo, fez a festa e tá nas oitavas da competição, ó. Deixa o corpo balançar, vai que é Chape. Na Arena Condé, a Chapecoense fez valer o fator casa e venceu o Botafogo. A Chape abriu o placar em um golaço. Enio achou Marcinho na esquerda, o camisa 7 carregou a bola, cortou para o meio, limpou a jogada e finalizou com categoria, num baita chute. O Botafogo quase empatou com uma bola na trave. Mas quando é para ser, não adianta. Finalzinho da primeira etapa, Everton recebeu pela direita, cruzou na área, Bolassi apareceu e de cabeça marcou. Dança, Bolassi, dança! Deixa o corpo balançar, 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 deixa o corpo... 2-0 Chape antes do intervalo. No segundo tempo, o Botafogo foi para cima e tentou, mas brilhou a estrela do Verdão do Oeste. Anderson salvou de todas as maneiras. Fechou o gol e não deixou passar nada. Final de jogo, Chapecoense 2, Botafogo 0. Resultado que leva a Chape para as oitavas de final da Copa do Brasil para a alegria do torcedor que se fez presente na Arena Condá. Classificação com aquela assinatura de Bolassi. Deixa o corpo balançar, balançar. A galera comemorou lá no oeste do estado. Já pro Barra, não deu. A equipe catarinense tentou, até o final foi guerreira, a primeira participação do Barra numa Copa do Brasil. Mas com o estádio lotado e contra o Corinthians, e ainda o Corinthians indo para cima, ficou difícil de segurar. Na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu o Barra e classificou para a próxima fase. O Timão foi para cima o jogo todo e teve boas oportunidades. O Barra defendia. Rodrigo Garro acertou a trave em cobrança de falta, enquanto Yuri Alberto exigiu duas boas defesas do goleiro Everton, que trabalhou nesse jogo. Fez inúmeras defesas, salvando o Barra em várias oportunidades. O Pescador teve pouca posse de bola e quase não levou perigo, mas defendia como podia. O gol da vitória saiu na segunda etapa. A equipe catarinense perdeu a bola, Alan recuperou e Rodrigo Garro deu belo passe para Yuri Alberto, que entrou na área e de cavadinha mandou para o fundo das redes. E terminou assim, Corinthians classificado 1, Barra, que encerra sua participação na Copa do Brasil, 0. E pelos outros jogos, o Grêmio venceu o Confiança e passou de fase. O CRB e Fortaleza ficou no 0-0. Vitória venceu o Flamengo e classificando. Esse também foi um dos resultados que surpreendeu aí. O Vitória venceu 2-0 em cima do Flamengo e desclassificou o rubro para a Copa do Brasil e quem avança é o Vitória. Ainda não tem uma data para o sorteio de quem vai enfrentar quem na próxima fase da Copa do Brasil. E final de semana de bola rolando. Os catarinenses que entram em campo. Então, vamos conferir os compromissos dos nossos times por aqui? Pela Série A Elite do futebol brasileiro, a Chapecoense recebe o Remo no domingo às 6h30 da noite na Arena Condá. Já na Série B, 9ª rodada, fora de casa, o Avaí encara o Vila Nova no Oba, domingo às 6 horas. O Criciúma entra em campo no domingo um pouco mais tarde. O Tigre joga diante de seu torcedor às 6h30 contra o Atlético Goianiense. Pela Série C, o primeiro catarinense a entrar em campo é o Figueirense, que recebe o Itabaiana neste sábado às 7h30. No domingo tem Ferroviária e Brusque na Fonte Luminosa às 4 horas. Já um pouco mais tarde, fora de casa, o Barra enfrenta o Anápolis às 8 no Jonas Duarte. Pela Série D,
temos encontro de catarinenses. No grupo 15, em Rio do Sul, o Santa Catarina joga contra o Joinville no sábado às 3 horas. Também no sábado, 3 da tarde, o Blumenau enfrenta o Marcílio Dias no SESI pelo grupo 16. Passado a limpo a agenda dos nossos catarinenses no final de semana. Mas agora é hora de falar dela. 27 dias, contagem regressiva para a maior competição de futebol do mundo. O Brasil pela primeira vez que vai ir para uma Copa com um técnico estrangeiro. Pois é, e olha só, ontem a CBF confirmou que Carlo Ancelotti renovou o contrato e vai estar no comando da seleção até 2030, olha só. Vabbè, ovviamente muito contente para poder aproveitar, desfrutar deste país, do futebol brasileiro, da seleção, da CBF, por outros 4 anos, e ter outra possibilidade de preparar outra Copa do Mundo em 2030. E segunda tem a convocação, os 26, lista oficial. E o Ancelotti falou que está praticamente definido quem vai para a Copa. A lista praticamente está fechada, creio que fizemos um ano de trabalho muito bonito, com muita observação, com muitas avaliações, temos todas as informações, tivemos todas as informações para fazer menos erros na lista definitiva e creio que chega a Copa do Mundo uma equipe que pode competir com todas as outras equipes. Ansiosos, segunda-feira a definição vai ter uma programação especial e a gente vai trazendo ao longo do SCC SBT na segunda tudo que está rolando na convocação oficial de Carlo Ancelotti. E a gente segue falando da Copa do Mundo. Você aí de casa, comprou o álbum de figurinha? Conseguiu completar o álbum da Copa? Tá difícil, né? O pessoal tá dizendo que tá difícil e não é barato não, mas é o que tá movimentando, tá bombando. O que mais se fala e se vê é essa troca-troca de figurinhas. Eu tenho, veio repetida, troca com o colega. Isso em tudo que é lugar. Por isso vamos chamar a Grazi, porque ela está, olha aí, ó, a Grazi jogando. Bah, não acredito. Grazi, tu veio fazer matéria, tu veio praticar esporte. Tá no período de momento de folga, nada disso, garotinha. Vem aqui conversar comigo, porque eu sei que além de esportes, que tu pratica muito, essa quadra maravilhosa reuniu criança, adulto, todo mundo trocando figurinha, Grazi. E a galera no clima? Quero ver tu jogar e falar agora. Vai que é tua, Grazi. É isso mesmo, Angélica. Eu tô aqui, aproveitei, né? Enquanto eu esperava para entrar ao vivo, tô aqui na quadra de pickleball. Aproveitei para treinar um pouquinho, jogar um pouquinho, mas deixa eu mostrar para você que, na verdade, aqui nessa quadra tem muita gente reunida para fazer o troca-troca da Copa do Mundo, das figurinhas. Olha aqui, tem um monte de álbum, tem gente com um álbum quase completo e o troca-troca vai rolando, né? Eu vou conversar aqui com o Anderson, que é professor e é um dos responsáveis aqui pela quadra e é o grande incentivador desse troca-troca. Anderson, como é que funciona aqui? Quem tiver figurinha é só vir para cá para trocar? Exatamente, é isso aí. Quem tem figurinha na região daqui da Lagoa, Canto da Lagoa, Barra da Lagoa, só vir aqui procurar a quadra de esporte Canto da Lagoa, Canto Esporte Canto da Lagoa, Canto do Esporte, ficou nervoso, desculpa. E vim aqui participar, a gente tem um grupo do WhatsApp também que a gente reúne a galera para participar das trocas de figurinhas e incentivar a garotada, né, a entrar nesse mundo do esporte que é tudo de bom. Muito bom, olha só, tá cheio de figurinha aqui para trocar, tem um monte de criança. E deixa eu falar aqui, ó, cadê o Enzo? Enzo, cadê você? O Enzo estava me contando aqui, ó, que ele já tá com o álbum tá bem adiantado, mas ele me disse que alguém dá muita sorte para ele quando vai comprar. Quem é? Que é a minha mãe. A mãe? Quando a mãe compra figurinha, ele sempre acha a figurinha da hora, né? Sim, não, é impossível para conseguir uma figurinha do Brasil, mas com ela eu consegui um monte de boa. Muito bem, bom, o pai do Enzo também tá aqui, também é um incentivador e é bom, né, poder incentivar ele a sair das telas e aproveitar um pouquinho esse momento Copa do Mundo. Sim, criar lembranças minha e dele, assim como eu criei lá em 2002, quando eu completei meu primeiro álbum. É bom ter esse momento com ele. E você não vê a hora de completar o seu, né, Enzo? Sim, que eu nunca completei nenhum álbum. Eu acho que vai ser
uma coisa bem legal, assim, que vai criar uma memória muito boa para a vida inteira. É verdade, uma memória para a vida inteira. E olha, tem gente de todas as idades aqui trocando figurinha. Tá começando a chover, inclusive, né? Então a gente já fez aqui o troca-troca, já estão guardando rápido. Mas eu quero mostrar para vocês um álbum bem especial, que é o álbum da Duda. Gente, olha só. Esse é um álbum de capa dura. Duda, mostra ele aqui pra gente. E ele tá quase completo. Vamos lá. Olha só, gente. Tá muito bonito. Mostra aí, Duda. Falta pouco para eu completar, né? Então aqui a maioria já está completo. Então quem quiser trocar figurinha aqui com a gente é só aparecer aqui na Lagoa, que a gente todos os dias está aqui trocando umas 7 horas da noite, mais ou menos. Viu só, Angélica? Fica a dica, hein? A Duda, inclusive, já completou vários álbuns, né? Esse é mais um, né, Duda? É mais um, sim. Eu sempre faço na Copa os álbuns e esse aqui tá quase completo. Muito bem. Se quiserem, então, já estão sabendo. É só vir aqui para Lagoa, na região também de toda a cidade, né? Claro, se tiver gente lá do centro que estiver querendo vir para Lagoa para fazer a troca, eles também aceitam, viu, gente? É só vir para cá. Viu, Angélica? Fica a dica para você. Boa, Grazi! Corre aí para não estragar o álbum da garotada, gurizada aí do pessoal com essa chuva. E a Duda aí quase completo praticamente, capa dura. A Duda investiu, hein, Duda? Gostei. Bom demais, é todo mundo, né, galera? É a onda agora, é o álbum de figurinhas e fica a dica. Em todo canto que você passar vai ter esse troca-troca. Então, é um momento de compartilhar também para você completar seu álbum de figurinhas. E a gente segue falando da Copa do Mundo, porque assim, ó, hoje não tem como a gente não trazer esse assunto para vocês, porque é o que está se falando. Se a gente fala de Copa do Mundo, a gente fala de Vinícius Júnior. Se a gente fala de Vinícius Júnior, a gente fala de Virgínia Fonseca. E hoje a gente traz um assunto meio fofocalizando por aqui também, porque hoje Virgínia postou na sua rede social para justamente dizer que o relacionamento dela com o Vini Júnior estava encerrado. Terminou o relacionamento aqui no portal SCC10, você tem todas as informações. Tá aqui o post da Virgínia, falando, né, do término, anunciando o término do relacionamento. A gente foi lá pesquisar no Instagram do Vini Júnior, não tem nada, viu? Ela apagou as fotos, apagou tudo. No Vini ainda não tem nada, não. Mas é o que está movimentando. E aí a gente faz a pergunta para você. Será que isso influencia o desempenho de Vini Júnior na Copa do Mundo? Porque ele é um dos nomes certos que vai. Será? É o que está se falando. Hoje no Tarde a Nossa também o pessoal vai falar do namoro, que não existe mais, o fim do namoro entre Virgínia e Vini Júnior. VV, não mais. E para a gente encerrar o nosso SCC Esporte, a gente segue aqui no portal SCC10, porque tem uma matéria muito legal, que tem um manezinho que está concorrendo e poderá ir para a Copa do Mundo. É o jovem de Santa Catarina, aqui, ó, jovem de Santa Catarina, que é finalista de concurso do HIT da Copa. Ele está concorrendo e se ele vencer, gente, ele vai poder ir para o primeiro jogo do Brasil com tudo pago. E a gente tem um pedacinho do HIT dele, que é uma paródia, né, para colocar para vocês. Coloca aí, ele fez a paródia com a música Descobridor dos Sete Mares, do Tim Maia. Coloca só um pedacinho para o pessoal ver aí. Verde, amarelo, azul me guia, sou brasileiro e vou torcer até o final. A cada jogo e partida, eu te acompanho até no Mundial. Vamos, Brasil! Joga com garra e vontade, faz o teu país feliz. Conquistar o mundo de novo, é que só eu quero. Verde, amarelo e azul me guia, sou brasileiro e vou torcer até o final. A cada jogo e partida, eu te acompanho até no Mundial. Vamos, Brasil! Joga com garra e vontade, faz o teu país feliz. Conquistar o mundo de novo, é que só eu quero. Boa, Gabriel, curtiu o HIT, hein? Então vai lá no portal SCC10, tem todas as informações para você votar também. Segue ainda, vota lá no Gabriel, o catarinense, para concorrer ao resultado que sai dia 20 e tá tudo aqui no portal SCC10. E o nosso SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, um ótimo final de semana. Segunda-feira, gente, eu tô de volta para nós falarmos tudo sobre a convocação de Ancelotti. Um ótimo final de semana. Tchauzinho. Agora, Henrique Zanotto e Maria Esther seguem na sua companhia no SCC Meio Dia. Até segunda.
Valeu, Angélica. A Copa que o Brasil quer ver aqui no nosso SCC SBT. E como a Angélica falou na segunda-feira, a lista, os convocados para a Copa do Mundo. Vamos agora com informações do Grande Oeste, porque a Polícia Militar vai realizar amanhã um simulado operacional lá em Chapecó. É uma ação que acontece em uma empresa do bairro Alvorada e deve mobilizar todo o aparato de segurança pública. E a gente vai já ao vivo com o Felipe Bastos para adiantar essas informações do que vai acontecer nesse sábado. Por que a informação ao vivo de Chapecó, Bastos? É contigo. Exatamente isso, Zanotto. Simulado que está programado para amanhã deste sábado, 16 de maio, em uma empresa no bairro Alvorada, aqui em Chapecó. Simulado que vai ser feito, então, pela Polícia Militar da cidade. Eu vou conversar agora ao vivo com o Major Daniel Santoro, que já está aqui conosco e vai contar mais detalhes. Major, começo te perguntando o seguinte: qual que é o objetivo, qual que é essa ideia desse simulado, desse treinamento que vai acontecer na manhã deste sábado? Bom dia. Bom dia àqueles que nos assistem. O 2º Batalhão, por meio da Companhia de Policiamentos de Apoio Especializado, realizará amanhã, na parte da manhã, um simulado, um treinamento de intervenção em ocorrência com agressores ativos. Vai ser realizado numa empresa, no bairro Alvorada, e esse simulado ele contará com mais de 30 policiais militares. Como que esses treinamentos, Major, eles acabam contribuindo, de certa forma, para a segurança da comunidade e o que basicamente vai ser feito aí nesse treinamento? Então, esse treinamento, ele é desenvolvido basicamente em 2 momentos. Ele tem uma parte teórica que ela é desenvolvida aqui na sede do batalhão e, posteriormente, a prática é aplicada nessa locação que nos foi cedida. O objetivo é capacitar o nosso policial para melhor atender a comunidade nesse tipo de intervenção, dessa ocorrência crítica. Qual a importância também de realizar, Major, essas simulações práticas, até de certa forma, para preparar também esses policiais em eventuais ocorrências que volta e meia acontecem aqui na nossa cidade? Perfeito. A ideia é que a gente consiga trazer esse simulado o mais próximo da realidade possível, para que quando o policial se depare com aquele tipo de ocorrência, ele já está adestrado o suficiente para atender com qualidade aquele tipo de ocorrência. E encaminhando já para o final, te pergunto o seguinte: vai ter uma mobilização toda de viaturas, de policiais, possíveis sons também devem se ouvir na parte da manhã. Que tipo de orientação a polícia passa, principalmente para a população de modo geral, ou até mesmo para moradores ali próximos dessa empresa na manhã desse sábado? A gente pede que os vizinhos ali não se assustem com o evento que vai acontecer. No entanto, a gente pede que essas pessoas mantenham a vigilância, em que pese vai ter esse simulado e vai movimentar bastante a região, notando qualquer coisa que fuja à realidade da sua vizinhança, que acione a Polícia Militar por meio do 190. Obrigado mais uma vez ao Major Daniel Santoro, explicando um pouquinho desse simulado extremamente importante que vai movimentar amanhã de sábado aqui em Chapecó, em uma empresa no bairro Alvorada. Zanotto, Maria Esther, devolvo para vocês no estúdio. Obrigado, Bastos, pelas suas informações. Vamos agora com o Paulo César, porque teve troca de tiros durante uma operação policial que aconteceu lá na região sul da cidade. E um sujeito que era foragido da polícia, mas nem aqui de Santa Catarina, de outro estado, uma liderança de uma organização criminosa. O Paulo César tem os detalhes para a gente, PC. Uma ótima e abençoada sexta-feira para ti. A informação ao vivo é contigo. Uma sexta-feira abençoada para vocês, Zanotto, Maria Esther, para todos que nos acompanham. O homem que morreu em um confronto com a polícia nesta manhã aqui em Blumenau tinha 35 anos de idade e era foragido da Justiça do Pará desde 2024. E como é que tudo aconteceu, Zanotto? A pedido da Polícia Civil do Pará, policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais da CORE foram cumprir 3 mandados de prisão preventiva nesta manhã. Mandados de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Esses mandados foram expedidos nas cidades de Belém, a capital do Pará, e também de Ananindeua. E aí, foram cumprir os mandados de prisão nesta manhã. Quando os policiais chegaram ao local,
foram recebidos com tiros, a tiros, Zanotto. E aí houve confronto, tiroteio intenso, troca de tiros intensa. E aí o suspeito, o criminoso, foi alvejado, recebeu diversos disparos e SAMU e bombeiros foram chamados, foram até o local, mas o homem não resistiu e acabou morrendo no local. As investigações apontavam que ele já vinha sendo monitorado, a Polícia Civil já estava de olho nele, e aí essas recentes investigações, Zanotto, indicavam que ele estava morando com a mulher e 2 filhos na região sul da cidade, em uma residência no bairro Progresso, onde tudo aconteceu nesta manhã. Ainda de acordo com informações do delegado Bruno Fernando, que ele nos disse agora há pouco é que esse homem, ele era uma das lideranças, o criminoso integrava uma organização criminosa, uma facção criminosa lá no estado do Pará, diversos crimes contra ele, inclusive na nota da polícia, Zanotto, o delegado informou que o homem era perigoso, especialista em atacar agentes públicos, autoridades e policiais. Era um bandido perigoso que não tinha medo de enfrentar policiais. Hoje foi o fim da linha para ele e a Polícia Civil vai abrir agora um inquérito policial para apurar as causas deste confronto. São as informações aqui direto de Blumenau e eu volto ao estúdio com você, Henrique Zanotto. Muito obrigado, Paulo César, pelas suas informações. A gente atualiza também uma grande mobilização das forças de segurança que aconteceu aqui na capital, uma força integrada nos arredores do aeroporto internacional. Começou no fim da tarde de ontem e foi durante a noite. O pessoal do 4º Batalhão, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Anvisa. É uma espécie de um pente fino que foi feito no estacionamento utilizado pelos motoristas de aplicativos. O objetivo dessa força-tarefa foi justamente combater várias irregularidades denunciadas do local, desde o popular transporte clandestino de passageiros até mesmo a venda irregular de alimentos, prática de jogos de azar e ainda suspeito envolvimento de alguns com tráfico de drogas. Essa operação contou com o apoio do uso de equipamentos de drones, do levantamento aéreo e dos cães farejadores também do canil da PM. Mais de 60 veículos e condutores foram abordados durante a fiscalização. E a polícia confirmou que algumas pessoas foram flagradas com pequenas porções, por exemplo, de maconha, e com isso respondem ao termo circunstanciado. Mas mais do que isso, gente, é justamente o combate a esses motoristas clandestinos que ainda continuam enganando e pegando passageiros em um local que deve ser utilizado somente para quem está diante da lei, tudo registrado, tudo certo para o trabalho dos motoristas ali no aeroporto de Florianópolis. Seguimos com mais informações, Maria Esther. Agora, para falar de saúde, viu, Zanotto? A campanha de vacinação contra a gripe em Joinville ganhou um reforço importante. Para tentar melhorar os índices de imunização das crianças, a Secretaria de Saúde vai levar a vacina para dentro das escolas e também das creches. O Luiz Felipe, ele está ao vivo, vai explicar como é que vai funcionar esse processo. Luiz, os pais, eles precisam estar presentes na hora da aplicação? Conta pra gente como vai funcionar. Pois é, Marista, era necessário fazer a autorização, para que essas crianças possam fazer a imunização desse público-alvo. E sobre esse público-alvo, a gerente da Vigilância Sanitária falou com a nossa equipe sobre a busca vacinal dessas crianças. Confira. Essa estratégia é uma importante parceria que a gente fez com a Secretaria de Educação por meio do programa Saúde na Escola. Ela é de grande relevância, pelo número de crianças. As crianças estão dentro do público-alvo para vacinação de influenza. As crianças, elas fazem parte do público mais vulnerável para contrair a doença, por estarem, num ambiente escolar, de coletivo, que tem um grande contato. Em Joinville, nós temos um público de 44 mil crianças para atingir. E até o momento foi o público que a gente tem maior dificuldade de vacinar. Então, essa estratégia de vacinação na escola facilita os acessos, para os pais. Então, ali, eles estão buscando as crianças, a gente já vacina e já protege. No decorrer de toda a estratégia dessa vacinação nos ambientes escolares, os responsáveis serão informados pelas escolas. É importante ter autorização e também levar a caderneta de vacinação da criança e um documento de foto dos pais ou responsável. Eu volto contigo no estúdio.
Muito obrigada, Luiz, pelas informações. Agora a gente vai para a região sul do nosso estado, Criciúma, porque a gente segue acompanhando os reflexos da paralisação nas creches lá no município. A FASC divulgou um novo balanço sobre o funcionamento das unidades nessa semana. E a Emanuela Justino, que está chegando, vai trazer esses números. É contigo, Manu. Oi, Maria, exatamente. A gente está acompanhando desde terça-feira, hoje já é o 4º dia de greve dos professores dos Centros de Educação Infantil da FASC aqui em Criciúma. Então, assim, a greve segue, inclusive hoje teve uma manifestação dos professores na Avenida Centenário, mas o que a gente traz de atualização aqui? Aqui em Criciúma são 40 CIs, e desses 40, 29 estão funcionando de maneira parcial e um já está funcionando de maneira integral. Mas quando a gente fala funcionar de maneira parcial, por exemplo, muitas das vezes naquele centro tem uma professora trabalhando, 2, então a capacidade de atender as crianças, o número de crianças é bem reduzido. Mas essa foi a informação repassada então pela FASC ontem à tarde, que eles estão fazendo esse acompanhamento, estão fazendo balanço. Para vocês terem uma noção, aqui em Criciúma são mais de 1.000 professores e atualmente que estão trabalhando é 141. Então, não são todas as unidades, em algumas delas, então, a capacidade reduzida. No caso, só relembrando, essa greve acontece porque a categoria, então, os professores estão pedindo um reajuste, estão pedindo o pagamento do piso salarial nacional. E isso equivale a 60%, por isso desse impasse, então, que ainda não chegaram a um acordo, por isso dessa paralisação. Também, por enquanto, enquanto está a greve, continua a distribuição dos kits de alimentação, até porque muitas crianças, por exemplo, passam o dia inteiro na escolinha, então a merenda, a comida da escola vai ser entregue, está sendo entregue às famílias que podem retirar na própria escola mesmo, no próprio Centro de Educação Infantil. Uma outra informação importante também é que no CIs da FASC tem um trabalho que é feito a sinoterapia, que é aquele trabalho com cães, um acompanhamento que é feito com cães a crianças que têm alguma necessidade especial, algum tipo de deficiência. Esse trabalho continua. Apesar da paralisação, esse trabalho continua aqui em Criciúma. São 132 crianças que participam desse projeto, que é o projeto Mascote Amigo. Então, esse trabalho, apesar da paralisação, continua até porque tem uma parceria com a Polícia Militar aqui de Criciúma. E, claro, a gente vai seguir acompanhando o dia a dia e o desdobramento da questão da greve aqui em Criciúma, a greve da FASC, que atinge aí pelo menos 6.000 crianças que agora esperam, e famílias também que esperam aí uma resposta à situação, até porque muita gente não tem onde deixar os filhos, então alguns estão funcionando de maneira parcial, mas de maneira geral ainda segue a paralisação, segue a greve por aqui. Volto com vocês ao estúdio. Muito bem atualizado, Manu. Obrigada, viu, pelas informações. A gente vai seguir agora com o nosso comentário político. Zanotto. Com ele, o Piara Boschi, que está aqui com a gente já para trazer a sua avaliação, a sua análise, porque Santa Catarina novamente no centro das discussões nacionais, porque assim que tivemos o evento do pré-lançamento do filme do Jair Bolsonaro com o Flávio aqui, com a camisa usando lá do Banco Master, do Pix, aí explode essa situação agora. E nós teremos também aqui em Santa Catarina, o Piara, vamos receber no evento 2 pré-candidatos, Ronaldo Caiado e o Zema, com o popular vídeo dele que se espalhou agora com aquela decisão de criticar o Flávio Bolsonaro e a repercussão do Novo aqui no estado, Boa tarde. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde, todo mundo em casa. Então, segunda-feira tem Romeu Zema, do Novo, e Ronaldo Caiado, do PSD, 2 presidenciáveis que buscam o eleitor de direita como alternativa a Flávio Bolsonaro, agora envolvido nessa questão da mensagem que ele mandou para Vorcaro, pedindo dinheiro para o financiamento do filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. Bom, a gente ainda não sabe, não tem como medir o tamanho do estrago eleitoral dessa relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro por causa desse pedido de recurso. Agora, uma coisa já está bem clara, a relação entre o PL e o Novo não é mais a mesma, e tudo por causa do vídeo que Romeu Zema gravou menos de 1 hora depois de vazar a mensagem e antes mesmo de Flávio Bolsonaro se defender. O vídeo é esse aqui para relembrar. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. O vídeo de Zema caiu como uma bomba no PL, especialmente
no grupo mais bolsonarista, especialmente os filhos de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, que vai ser candidato a senador aqui em Santa Catarina, que foram para cima do Zema, criticando, dizendo que ele foi desleal, que ele não esperou sequer a resposta de Flávio Bolsonaro. E isso pode afetar as alianças entre o PL e o Novo, especialmente Santa Catarina, onde o governador Jorginho Melo vai à reeleição com o Novo, com Adriano Silva, o ex-prefeito de Joinville, como vice. Então tem muita gente questionando isso pela que consideram deslealdade de Zema. O Novo aqui em Santa Catarina fez uma nota dizendo que não concordava com o vídeo de Zema, que achou precipitado. E o governador Jorginho Melo ontem teve o evento em Blumenau, a gente acompanhou o evento da advocacia e depois partiu para Joinville para almoçar com o Adriano, está aí as imagens no telão. Ele almoçou com o Adriano para mostrar que está tudo bem, que continua tudo em sintonia. Agora, uma questão muito curiosa, tem alas do PL pedindo que acabem as alianças com o Novo em todo o Brasil. E uma dessas pessoas é a deputada federal Júlia Zanata, aqui de Santa Catarina. Ela fez uma live defendendo isso. Ela que era contra o MDB na chapa e depois aplaudiu a chegada do Novo no lugar do MDB. Ela fez essa live e eu estou destacando a imagem ali, porque você está vendo aquelas palminhas ali embaixo da Júlia Zanata? Essas palminhas são de Carlos Chiodini, o homem do MDB, presidente do MDB de Santa Catarina, que seria o vice se não fosse Adriano Silva. Então, nada como um dia depois do outro, né, Zanotto? E nesse um dia depois de outro, quando que fica realmente homologada a chapa no Tribunal Regional Eleitoral para sabermos realmente se essas coligações vão se manter ou não até lá? Só em agosto, no prazo das convenções. Muita coisa até lá. Né? Vai ter. Valeu, Piara. E volta logo mais o nosso Tá Na Hora Santa Catarina também, né? Certamente, tô lá. Valeu, Piara, com seu comentário, com sua análise política aqui no nosso SCC Meio-Dia. Vamos lá com mais informações. Obrigado para você que escolhe o nosso SCC SBT como o seu local da informação ao vivo de todo o estado. E daqui a pouco a Marister vem com a previsão do tempo. Nós vimos já agora há pouco algumas cidades com chuva, como é o caso de Joinville, né? Então volta a chover aqui em Santa Catarina. A Maria atualiza essa informação na previsão do tempo do nosso SCC Meio-Dia. Aí está na tela, Joinville agora, meio-dia com mais 46 minutos. Estão faltando 14 para 1 da tarde. Chove novamente em Joinville e voltamos na sequência. Minha querida Marister, e você que acompanha o nosso SCC Meio-Dia. 1º de maio, início da safra da tainha para a modalidade de pesca artesanal de arrasto, a canoa não motorizada. E agora, dia 15, é a vez da anilhada também iniciar a sua safra 2026, que é uma modalidade que as embarcações usam os motores e redes. E aí tem as duas embarcações, né? Tem a embarcação artesanal, mas motorizada, e tem essas baitas, Maria, que essas são as industriais que vão lá fora buscar o peixe, buscar as tainhas. Muito bem, vamos chamar a Grazi. A Grazi vai falar desse começo da pesca anilhada, agora também das tainhas. Conta os detalhes para a gente da informação, Grazi. Olha só, Maria, então a partir de hoje já está liberada a entrada ao mar dessas embarcações motorizadas, como o Zanotto estava muito bem explicando. E qual é a diferença, né? Uma embarcação motorizada para a pesca anilhada, o que significa? Aquela pesca que vai acontecer mais na parte profunda do mar, onde eles vão utilizar redes com anilhas que conseguem tirar os peixes, os cardumes das profundezas. E também tem as embarcações motorizadas de superfície, que daí utilizam aquelas redes lisas para encontrar os cardumes mais superficialmente, que vai além daquela pesca que já começou lá no dia 1º de maio, que é a pesca de arrasto de praia, que a gente inclusive mostrou essa semana aí com lanços muito bonitos lá na Praia da Pinheira. Então agora está autorizada também essa pesca do emale anilhado para 129 embarcações em todo o litoral brasileiro. E cada uma dessas embarcações tem permissão para pescar até 15 toneladas. A partir do momento que chegar no limite, chegar aí ao extremo, todas as suas embarcações, elas completarem esse limite, aí encerra essa pesca e ela não pode ser ultrapassada. Então, desta forma, aqui em Florianópolis, a gente tem mais de 50 canoas, mais de 50 embarcações liberadas para essa pesca. E quem vai explicar melhor para a gente como que vai funcionar essa questão das cotas é o secretário de Estado da Pesca, Fabiano Miller da Silva. Vamos ouvi-lo. O emale anilhado e o emale de superfície, ele tem um volume de pesca bem significativa, são somados 3.000 toneladas, então a maior quantidade de peixe por cota, né, a ser pescado em Santa Catarina. Os relatos de arrasto de praia, que já está desde o dia 1º, né,
em operação, começaram a chegar com um maior número, maior quantidade na semana passada, justamente por causa da chegada da frente fria, e a tainha vem buscando essa melhor condição do ambiente, né, para a sua desova. E com essa temperatura mais fria, né, a ideia aí é que essas tainhas venham mesmo, assim como o secretário falou. E, claro, todas as embarcações têm o compromisso de informar ao Ministério da Pesca sobre a quantidade de peixes pescados para que se possa ir fazendo, então, essa soma e se atinja a cota. Para ter aí o tempo de pesca ideal e também a gente não prejudique, né, claro, a vinda desses peixes e para que ele consiga percorrer todo o litoral do Brasil. Eu volto ao estúdio com vocês. Obrigada, Grazi, pelas informações. Vamos lá, então, trazer aqui, atualizar as informações. Trazer mais ao vivo, é Itapema que está ali na praia. Deixa eu dar uma olhadinha só, por gentileza, Israel, que estou vendo aqui no nosso televisor, a ondulação chegando ali, quebrando na beira da praia. Itapema. Itapema, então, com a imagem ao vivo para você que está acompanhando o nosso SCC Meio-Dia. Agora, meio-dia e 53 minutos, estão faltando 7 minutinhos para 1 da tarde. Tempo fechado, com muitas nuvens na região do litoral norte do estado de Santa Catarina. Itapema também aguardando aquela obra do alargamento da praia. Vejam com a maré alta que nós estamos vendo agora, ó, bate lá em cima, e aqui em Florianópolis, deixa eu dar uma olhada aqui no Pista Limpa da Militar Rodoviária Estadual, se recebeu alguma coisa de água na pista, mas por enquanto não. Por enquanto, não tem nenhuma informação da maré alta ter afetado alguma situação do trânsito aqui em Florianópolis. Então, nós estamos vendo o trânsito agora na BR-101 em São José. Também tranquilidade para o motorista que passa nesse trecho, depois do caos que foi o início dessa manhã de sexta-feira, com aquele caminhão que tombou no acesso da BR-282. E agora, quem passa ali entre São José e Palhoça não fica parado na fila. Vamos lá, então? Vamos lá com o nosso SCC Meio-Dia com as informações ao vivo para você. E teve tainha na rede nessa sexta-feira. Os nossos pescadores comemorando. Foram os lanços de hoje, né? Qual que a gente vai trazer primeiro? Do Santinho? No Santinho tivemos, então, região do norte da ilha de Santa Catarina, aqui na capital, o vídeo que veio do pescador Adécio. Valeu, Adécio, um abraço para ti, querido. Mandou pra gente mostrando o momento em que a comunidade lá do Santinho já estava auxiliando, ajudando a puxar o peixe. E teve também, Maria Esther, essa praia eu amo, é uma praia linda lá na Garopaba. Vocês conhecem, gente, a Praia do Ouvidor? E na Praia do Ouvidor, em Garopaba, hoje os pescadores também ficaram com as redes cheias. É uma praia bem agreste, né? Ela tem pouquíssimas casas naquele costão que está aparecendo, mas de frente para a praia é somente a vegetação, é todo fechadinho, bonito, é preservado. E a raça lá do Ouvidor hoje comemorando mais um lanço de tainha, elas estão chegando no nosso litoral. Agora, o que está faltando é o frio, é o vento sul. Como será essa sexta-feira e o fim de semana? É o que a Maria Esther nos conta agora na previsão do tempo. Vamos lá com a nossa previsão do tempo. Uma sexta-feira com tempo instável em Santa Catarina, mais nuvens desde cedo, condições de chuva do oeste até o norte do estado e também pegando aqui boa parte da Grande Florianópolis, região do Vale. E aí, sem a presença do sol, as temperaturas hoje são mais amenas. As máximas devem ficar aí até uns 20 e pouquinhos, não deve passar disso. Ó, no extremo oeste, 20 de máxima. Oeste catarinense não passa de 19 hoje. Meio oeste tem 17. Na Serra, mínima de 6 e máxima de 16, bem geladinho ainda por lá. No Planalto Norte, 14 de máxima hoje. No Vale também 16. Norte, Grande Florianópolis e Sul, máxima de 18 graus nesta sexta-feira. Amanhã a gente segue com instabilidade. Neste sábado, o tempo ele volta a mudar em Santa Catarina devido à formação e também à aproximação de uma nova frente fria. Por isso, nós teremos condições para chuva pontualmente intensa e temporais isolados, acompanhado de raios e também rajadas de vento já a partir da tarde até o final do dia, principalmente no Grande Oeste e na divisa com o Paraná. Mas isso não quer dizer que nas outras regiões nós também não possamos ter essa chuva um pouco mais fraca por conta da circulação marítima. E as temperaturas amanhã seguem mais amenas, máximas entre 17 e 21, mínimas entre 9 e 14 graus.
E aí, no domingo, a instabilidade predomina de vez, aí em todo o nosso estado, por conta do avanço de uma frente fria. Teremos chuva pontualmente intensa e temporais isolados, acompanhados de raios e rajadas de vento entre a tarde e o início da noite. Isso domingo, então instabilidade, agora as mínimas e as máximas. Blumenau, mínima de 16 e máxima de 23. Joinville também ainda pode chegar a 23 no domingo. Floripa, ó, máxima de 22, assim como Criciúma, então temperaturas bem mais amenas, tempo mais chuvoso. Chapecó não deve passar de 19 graus. E Lages, na Serra, a mínima é de 12 e a máxima é de 18 graus no domingo. Previsão do tempo para vocês aí, à frente um final de semana um pouco com mais de instabilidade aqui no nosso estado. Zanotto. Certo, Maria, daqui a pouquinho a gente traz mais informações, mais participações ao vivo da reportagem. Agora um recado para vocês. Pessoal, vocês conhecem a Bet do Milhão? A Bet do Milhão é uma plataforma totalmente regulamentada, pensada para quem gosta de emoção, mas não abre mão da segurança. Olha só esse recadinho especial. As odds de milhões estão no campo, na quadra e na palma da sua mão. Você acompanha, escolhe e entra na jogada. Na Bet do Milhão, cada lance pode valer milhões. No futebol, no basquete, nos esportes e muito mais. Quando a emoção entra em campo, a diversão joga junto com você. Vai ficar só assistindo ou vai entrar no jogo? Jogue agora! Bet do Milhão. Vem pra cá, vem apostar. É isso aí, então não fica fora dessa, acesse milhão.bet.br e vem se divertir. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos, sinônimo de tradição e confiança. Joguem com responsabilidade e vem pra cá, vem apostar! E nós seguimos com a sua companhia aqui no nosso SCC Meio-Dia. Daqui a pouquinho chegando também o A Tarde é Nossa. E hoje, mais uma vez, imperdível. Vamos ver o que a turma está aprontando. Vamos lá trazer informações da Maristério de uma iniciativa que promete dar, um novo impulso na economia da região sul do estado. Exatamente, Zanotto. Foi lançada na manhã de hoje em Criciúma a plataforma Integratur. É uma ferramenta virtual para conectar e também divulgar os atrativos turísticos de diversos municípios. É a Emanuela Justino, que acompanhou esse evento, vai trazer os detalhes agora. A ideia, Manu, é criar grandes roteiros integrados para o turista. É isso mesmo? Oi, Maria, exatamente, viu? Por exemplo, um turista vem aqui para o sul do estado, vou lá para Criciúma. Criciúma é a cidade dos parques, inclusive a gente está em um deles agora. Tem os parques, tem a mina de visitação, que é a única da América Latina, por exemplo, tem o Mirante. Então, Criciúma tem essa característica, mas aqui do ladinho tem Nova Veneza, que tem a gastronomia muito forte, tem Siderópolis, que tem o turismo rural. Então, assim, aqui em Criciúma tem muitas coisas boas, mas nas cidades vizinhas também, né? E essa é a ideia do Integratur. E hoje de manhã aconteceu na sede do CRIO da Unesc o lançamento dessa plataforma que o pessoal vai poder acompanhar por meio desse portal quais são os restaurantes, os hotéis, o que tem de bom para fazer em cada uma dessas cidades. São 12 municípios aqui da região carbonífera e o pessoal vai poder acompanhar tudo isso pelo portal, então na palma da mão. Essa é a ideia desse projeto, são 12 municípios aqui da região carbonífera. Inclusive a gente tem uma fala do Paulo, que é o coordenador desse projeto, do programa Integratur, falando da importância disso e como a tecnologia pode ajudar os turistas e o pessoal que vem aqui da região também para descobrir o que cada município tem de melhor. Olha só. Pode planejar todo o seu roteiro, a sua rota, entender os equipamentos e produtos turísticos da nossa região e ter isso no fácil acesso através da palma da mão, através de filtros e através da geoespacialização dos equipamentos, para que ele possa entender, então, as características e atributos de cada equipamento turístico e, dessa forma, ter um planejamento, uma segurança turística que faz todo sentido quando a gente está se planejando para uma viagem. Bom, e nesse caso, esse projeto foi feito em parceria com a Unesc, né, que é muito forte aqui no sul do estado, então, com o pessoal fazendo a pesquisa e levantando as principais informações de cada um desses municípios. Sobre isso, a gente tem uma fala também da reitora da Unesc, a reitora em exercício, a professora Gisele Coelho. Que acreditaram numa universidade comunitária, que tem na sua estrutura a ciência como um sustentáculo e que fez com que uma metodologia criada por parte de um pesquisador viesse, a ser tão exitosa ao ponto de entender o território e já implementar
a questão, né, dos produtos turísticos na nossa região. Bom, e esse lançamento, então, teve a presença dos 12 prefeitos e essa ferramenta, além de dar informação para o turista, para saber o que ele pode aproveitar de melhor aqui na região sul, também vai fornecer informações para os municípios, e isso é muito importante. A gente falou com o prefeito aqui de Criciúma, prefeito Vaguinho, mas ele também é o presidente da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, e ele falou um pouquinho mais da importância dessa ferramenta para as cidades também, olha só. Porque essa ferramenta vai dar condições, inclusive, de investidores futuros virem para a nossa região. Você imagina, Manu, o que nós temos de tão rico na nossa cidade, de riquezas naturais. Nós estamos aqui hoje em Criciúma, a menos de 40 quilômetros da serra, nós estamos a menos de 20 quilômetros aqui já da praia. Então é uma região muito rica de belezas naturais e que agora, com todas essas potencialidades expostas, acabam atraindo novos investidores. Então, essa plataforma já está disponível, é o integratursc.com.br, lá tem todas as informações, já fica aí a dica para o pessoal que quer vir para cá, conhecer o que cada cidade tem de melhor e fazer o turismo aí da melhor maneira. Volto com vocês aí do estúdio. Muito bem, Manu, obrigada pelas informações. E nós seguimos aqui com o nosso SC Meio-Dia, porque acontece hoje aqui em Florianópolis um evento muito importante para a competitividade catarinense. É a Semana S, promovida pelo FEComércio e SESC, e tem, em especial, um dia voltado a empresários, com palestras de grandes nomes da economia e também da política. Inclusive, um desses palestrantes será o Caio Coppola, que é o comentarista político do nosso SBT News, e o Kaique chega agora ao vivo com a gente para trazer mais informações, então, desse evento aqui na capital catarinense. Kaique, muito bom dia. Olá a todos, é o Innovation Day, que faz parte de um pacote de iniciativas a nível nacional de todo o Sistema S. E agora eu vou conversar com Carlos Jeremias, ele que vai explicar um pouquinho do que acontece aqui em Florianópolis. Bom, o Innovation Day faz parte da Semana S, o maior evento integrado do sistema FEComércio no Brasil inteiro, né? Nesse primeiro dia a gente tem algumas palestras acontecendo aqui em Florianópolis, como do ex-ministro Adolfo Sachida. Vamos falar sobre inovação, tecnologia com Floripa Airport, a própria Cati que está aqui conosco. A gente está recebendo também o secretário Cleberson Sievert para falar sobre a parte da Secretaria de Fazenda, né, Econômica do Estado. E no fim do dia a gente tem também a palestra do comentarista político Caio Coppola, né? Carlos, você enquanto gestor de negócios na FEComércio, como vê o impacto disso para o cidadão catarinense, para quem nos assiste? Porque aqui é um evento voltado ao empresariado, a gestores públicos, mas estamos falando de mentes brilhantes que desenvolvem coisas que vão impactar na vida de todos nós. Isso. A gente entende que a gente, como entidade de representação, especificamente a FEComércio, né, que representa aí 65% do PIB e que naturalmente impactam nos cidadãos, então a ideia para esse evento, e contando também com a estrutura do SESC e do SENAC, que impactam mais diretamente ainda, né, na vida do cidadão, a ideia é que a gente possa fomentar o ambiente de negócio, desenvolver o ambiente de negócio das empresas com aquilo que a gente debate aqui, para melhorar, então, a qualidade de vida também do cidadão, da economia como um todo, do nosso estado e do Brasil. Muito obrigado, Carlos. Agora vamos encerrar com algumas imagens ao vivo deste projeto que reúne várias pessoas e o movimento por aqui. Olha só, tá bem grande. Zanotto, Maria, é com vocês. Valeu, Kaique. Obrigado, então, pelas suas informações e obrigado a você que esteve com a gente ao longo dessa semana e também nessa sexta-feira com o nosso SC Meio-Dia, que volta na segunda-feira às 11 horas da manhã. Mas a Maria Esther segue com vocês. Seguimos, porque a Tarde Nossa vai começar e hoje o programa tá bom demais. Vem com a gente.